Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir a um vídeo que vocês me pediram muito lá na DM do Instagram. Só o que tinha na DM era basicamente isso, vocês pedindo para reagir esse vídeo, e também quando abrir caixinha de perguntas no Instagram, a mesma coisa, vocês encheram de pedido para reagir esse vídeo aqui. Então vamos lá, é o vídeo 7 personagens que o Kakashi venceria e 7 personagens que o Kakashi não venceria do canal Radar Anime, com a participação da galerinha do canal do Família Ninshu. Vocês pediram muito e cá estou eu hoje aqui para reagir e dar a minha opinião. Só que tem um problema aí. Vocês me pediram muito para reagir ao vídeo, eu fui lá ver o vídeo. Quando eu fui ver, o vídeo tem 1 hora. E tipo, assistir um vídeo de 1 hora é de boa. O problema é que, para quem já me acompanha aqui, sabe que geralmente os vídeos que eu reajo ficam com no mínimo o dobro do tamanho original. Então se o vídeo original já tem 1 hora, quando eu terminasse de reagir, no mínimo ia ter 2 horas. Então para dar uma amenizada nisso daí, eu vou assistir o vídeo aqui com uma velocidade um pouco maior, só para otimizar, no caso, o vídeo final. Embora eu não goste tanto de assistir vídeo acelerado assim, mas enfim, hoje vai ser o jeito. E bem, se você for novo no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho e ver se a gente consegue chegar até 10 mil inscritos até o final do ano. Conto com vocês. Já enrolei demais, bora para esse react. Galera, começando mais um vídeo aqui no Radar, e hoje eu tô fortão, hein? Hoje eu não vim sozinho, porque se tem uma coisa que é difícil fazer, é vídeo do Kakashi, porque o fandom é gigante. Mas, dessa vez aqui, 7 ninjas que derrotam o Kakashi, 7 ninjas que não derrotam. Não é todo ninja que o Kakashi derrota assim com tanta facilidade, tem muito ninja de elite que tem um poder muito grande. E detalhe, tá? Esse Kakashi aqui é o Kakashi que enfrentou o Pen, que já sabe usar o Mangekyo, o Kakashi da guerra, tá? Não é o Kakashi com 2 Mangekyo e Suzano, não é, até porque isso é muita apelação e durou 5 minutos. Então, como vocês podem ver, aqui tem muito ninja poderoso. Essa lista certamente vai ter um debate bem legal. E já vamos começar, galera, com ele, Killer Bee, hein, mano? Ó, Killer Bee, boa briga. E o que acontece? O Killer Bee tem muito poder em massa, tá ligado? Pô, é um Jinchuriki, ele tem estilo raio, o Kakashi também tem estilo raio, então é um que não pega o outro. Ele tem a Babiju, de 8 caudas, aqui pra poder oferecer pro combate, e o Kakashi tem o Kamui, certo? Eu acho que aqui da Killer Bee. Qual é a sua opinião? Falando primeiro aí o Emanuel, qual é a sua opinião, mano? Cara, a minha visão aqui é o seguinte, o tanto o Killer Bee quanto o Kakashi... Galerinha, aqui na minha opinião, já vou adiantar, não tem como pro Kakashi. Killer Bee amassa. O Killer Bee amassou o Sasuke, mais o time Reb, time Taka. Enfim, o Kakashi sozinho não teria a menor chance. O Killer Bee passa o carro. possui em si uma certa experiência, uma experiência muito grande, né? A gente viu o Kakashi lidando muito bem já com o Sasuke no anime, e vimos o Killer Bee fazendo basicamente a mesma coisa. E o Kakashi tem um porém aqui sobre o Kakashi. O Kakashi é mundialmente conhecido, até mesmo dentre os ninjas de Kumogakure. Isso aí fica nítido ali na reunião que os caras vão fazer a primeira vez, que o Kakashi fica diante do Haikage, e todos ficam surpresos ali. Então, tipo assim, se o Haikage conhece o Kakashi, então o Killer Bee também conhece bastante sobre ele. O fator surpresa aqui que eu vejo de ponto pro Kakashi é realmente o Kamui, tá? As técnicas de Raiton, o Killer Bee conseguiria ali meio que anular, porque Raiton contra Raiton se anula. A gente já viu isso na luta dele contra o Sasuke. Em questão de ninjutsu, eu acho que acaba dando meio que empate, os demais ninjutsus do Kakashi, mesmo que ele, né, conseguisse atingir o Killer Bee de certa forma, o Killer Bee tem um monte de chakra que a gente já viu lá na guerra que protege o ninja. E outra coisa também, se a gente for analisar, forma. em questão de taijutsu, de briga corpo a corpo, juntamente com espadas, o Sasuke e o Killer Bee trocaram várias espadadas. Será que o Kakashi conseguiria tancar essa trocação só com a kunai ou só na mão? Não conseguiria. O que você acha? Cara, eu acho que ele não consegue. Não consegue. Cara, eu acho que não. Porque Você o Killer acha Bee ele já tem vantagem de velocidade. O Killer Bee é muito mais veloz que o próprio Kakashi. E ele consegue troca a trocar raio velocidade da ali com espada. o Haikage, pô. Ele compete com velocidade com o Haikage. O Haikage teve velocidade pra desviar até do Amaterasu. Eu acho que do Eu o Killer Bee também desviaria. Eu acho que, Eu acho que mesmo que o Bee tivesse no manto completo ali da Biju, transformado já no Hashibi, o tempo do Kakashi focar nele pra fazer alguma coisa, ele ia tomar aquelas caldas do Hashibi ali, ele ia tomar pancada, não tem como. E uma pergunta aqui, vocês acham... E na trocação direta, o Kakashi não tem chance. Contra as 8 lâminas do Bee ali, o Bee levou Mesmo vantagem contra o próprio Sharingan, Sasuke com o Sharingan. O Kakashi não vai conseguir. Nem o Itachi ousou enfrentar o Bee com essas lâminas, ele só recuou, ele viu que tava. E uma pergunta aqui, vocês acham que o Kamui do Kakashi conseguiria tancar de forma defensiva uma bomba Biju? Conseguiria. Porque ele, logo no começo do Shippuden, o Kakashi ainda tava aprendendo a dominar o Kamui. Ele conseguiu mandar toda a explosão do Deidara. Ninguém nem viu nada. Foi maneiro, bom ponto. Então, se fosse realmente uma bomba Biju, no caso pequenininha, eu acredito que sim, o Kakashi conseguiria, no caso, se defender. Agora, se fosse uma gigante, aí não dava. Porque se for de fato comparar uma Biju grande realmente do Hashibi com a explosão lá que o Kakashi conseguia absorver, a diferença de tamanho é notável. Então, creio que não, tá? Interessante, Rápido, então aqui, o Killer Bee ganha, mas muito mais por questão de quantidade de poder, né? Porque, vamos admitir, questão de habilidade, o Kakashi e inteligência, o Kakashi sola quase todos aqui da lista. Em habilidade e inteligência. Mas o foda é que o Kakashi não tem tanto poder, né? Não tem tanta energia. Então aqui no primeiro deu o Killer Bee, certo? Muito bom. Acho que ninguém discorda, né? Que o Killer Bee amassa o Kakashi. Bora combinar, né? Bora. Vamos trazer aqui outra briga difícil, que é Kakashi com Kamui, Mangekyo, contra o Sasuke Mangekyo sem ser o Mangekyo Eterno, hein? E aí, galera, pô, aqui dá uma boa... Aqui dá uma briga boa, realmente. É uma luta que eu particularmente gostaria de assistir, mas não tem como. Na minha opinião, é Sasuke. Briga. Eu acho que os dois têm poder pra neutralizar o outro, certo? Só que pô, mano, qual que é a opinião de vocês? Começando pelo Júlio. O que você acha, Júlio?
Cara, eu acho que o Kakashi, o único ponto a favor dele é o estilo de luta. Ele sempre começa com o clone das sombras pra tomar conhecimento do adversário. E nesse ponto aí, mesmo que ele não conheça que o Sasuke tem uma Amaterasu, o Susanoo, ele vai meter um clone ali pra enganar o Sasuke e vai se esconder debaixo da terra. Mas assim, o Sasuke é aluno do Kakashi, ele já viu o Kakashi fazer isso aí várias vezes, porque como o próprio Júlio, acho que falou ali, isso é meio que o estilo de luta realmente do Kakashi. Então ele já fez várias missões com o Sasuke já viu ele fazer isso aí várias vezes. Tanto que na primeira missão lá que a gente vê também, que o time 7 faz, que é lá no País das Ondas, que é contra os Zabus, o Kakashi faz isso daí. Ele, no caso, usa um clone de água pra tentar surpreender os Zabuza, tá? Então, acredito que esse truque aí o Sasuke não ia cair, não. Ele sempre faz. Mas, depois que isso acontecer, eu acho que a vantagem é toda do Sasuke. Toda do Sasuke. Porque o Kakashi não tem velocidade pra desviar do Amaterasu. Passou por um triz ali do Raikage, mano. O Raikage é muito mais veloz. E olha que o Raikage já tava com o corpo eletrocutado, então... E o Raikage já sabia, né? O Kakashi não saberia, no caso. Foi suave. Outro ponto que eu acho aqui é que é o seguinte, ó. O Sasuke contra a versão, com a versão ali do Killer Bee, daria briga. Mas o Sasuke, quando ele luta contra o Danzo, que ainda ele não tá com o Mangekyo Eterno, ele tá com o Mangekyo Base, ele começa a usar o Susanoo, mano. E é aí que é o problema. O Kakashi Kamui não tem muito o que fazer não em combate contra o... Detalhe que o Kakashi conseguiu ele se defender basicamente de uma das flechas do Susanoo, só que ele, depois disso, ele já ficou muito debilitado. O Susanoo poderia, no mínimo ali, tacar mais ainda umas 4 flechas, se o Sasuke tivesse 100%, tá? O Kakashi tava 100% quando ele, de fato, defendeu essa flechada aí do Susanoo. Porém, depois de defender uma única flecha, ele já ficou debilitado e mal conseguia se movimentar direito ali por alguns minutos, né? Por alguns segundos ali. Ele ficou meio baqueado. Já o Sasuke, se tivesse 100%, poderia lançar ali no mínimo mais 4 flechadas. Então já seria final de luta, porque, enfim, o Kakashi ia ficar debilitado bem mais rápido e a luta já acabaria ali, tá? O lance é que, de fato, o Sasuke estava muito nerfado, porque ele tinha lutado com o Danzo e foi uma luta puxada, e por isso ele não conseguiu continuar lutando. Mas, de forma geral, não tem muito, galera. Não tem muito o que fazer. Sasuke conseguiria, sim, vencer o Kakashi nessa fase aqui. O Susanoo, vocês acham? O que você acha, Manuel? Cara, eu acho que não, porque, tipo assim, tem aquela cena de destaque onde o Kakashi fica diante do Susanoo do Sasuke e o Sasuke dispara uma flecha. E só pra ele teleportar aquela flecha, ele já gasta muito chakra. Exatamente. É um segundo golpe. Agora, imagina um Amaterasu ou uma sequência de Amaterasu, como ele fez ali na guerra. Ele consegue sim fazer. Ou uma sequência de flecha também, né? Nessa fase. Mesmo se muitos não aceitarem, ele poderia tacar 2, 3, 4 flechadas contra o Kakashi. Se ele teve um gasto muito alto contra uma única flecha, imagina 4. Uma coisa aqui que a gente tem que trazer pra análise é a demora que o Kakashi demoraria, né, pra utilizar algumas técnicas. Exemplo, o Kamui ofensivo demora um pouco mais. Aí eu pergunto pra vocês acham que, tipo assim, o Kakashi consegue escapar do Amaterasu com o Kamui? Dependendo do ataque, eu acho que sim. Cara, eu acredito que não, porque o Amaterasu, quando ele toca no corpo, se espalha rapidamente as chamas que... O próprio Obito não conseguiu escapar, ele tinha intangibilidade, também tinha um Vortex, então não faz sentido o Kakashi conseguir escapar, cara. Pelo corpo. A gente viu que nem o Obito, que pode ficar intangível, conseguiu fazer nada. Boa, Júlio. Intangível não conseguiu fazer nada, é um bom exemplo. Mas eu digo assim, ó, o Amaterasu que eu acho que o Kakashi conseguiria desviar seria um Amaterasu parecido com o que o Raikage desviou. O Raikage não desvia, a chama não vem como se fosse um... Nunca. A chama apareceu, no caso, em cima do Raikage. Ele já sabia que ia usar Amaterasu. E como ele é muito rápido, como apareceu a centímetros de distância, ele puxou pro lado. Mas o Kakashi, que nem sequer sabe da habilidade, não teria como, no caso, antecipar, digamos, isso daí. Ah, mas ele tem Sharingan, ele pode ver acúmulo de chakra nos olhos do Sasuke. Galera, a gente tá falando de batalha entre o Uchiha. Usar chakra pelo olho, acumular chakra no olho é comum. Os caras usam genjutsu, usam meio mundo de habilidade ocular. Então ele acumular chakra no olho pra lançar Amaterasu é normal. Não tem como ele simplesmente adivinhar que vai ser o Amaterasu se ele nunca de fato viu como a técnica funciona. Ele já até tinha visto o Amaterasu propriamente dito quando ele chega, no caso, nos escombros da luta onde o Sasuke lutou com o Itachi. Porém, ele nunca viu a técnica sendo aplicada. Então não tem como ele saber que ali seria o Amaterasu. Ele também não sabia que aparecia em cima. Então não dá pro Kakashi desviar em nenhum sentido aqui. Pode teorizar do jeito que quiser. Nessa fase aqui, o Kakashi não tinha a menor chance de desviar de uma Amaterasu, cara. Tiro um canhão pra cima, ele desvia. Eu acho que se o Sasuke manda aquela chama de frente, o Kakashi poderia abrir o Kamui e essa chama entrar no Kamui, tá ligado? Se for de frente. Ele poderia antecipar. Mas no caso que você tá falando aqui é como se fosse tipo um Enton. Tipo, o Sasuke pegar uma chama que já tá feita, já existe no campo de batalha e pegar e manipular pra ir na direção do Kakashi. Aí sim faz sentido. Mas o que ele fez contra o Raikage não foi isso. É porque a câmera vai dando aquele close ali e pra algumas pessoas pode parecer que ela foi visivelmente até o Raikage. Mas não foi assim. Ela já aparece em cima do inimigo. Poderia antecipar igual o Obito fez. Que o Obito viu o acúmulo de chakra no olho. Mas aí no caso é o Jubito, Jinchuriki do Jubi, ele já conhecia a técnica, então não conta, cara. Não faz sentido querer escalar um feito do Jinchuriki do Jubi, no caso, pro Kakashi, tá? Não dá. Antecipou. O Obito ali usa o Izanagi, né? O Obito ali usa um Izanagi e não consegue. Não, na até guerra. Tem aberto. Ah, na guerra? É verdade. Na guerra. Ele já na forma biju dele, ele vê o acúmulo de chakra no olho do Sasuke e antecipa o Amaterasu. Dito isso... Mas aí o Jubito já tinha conhecimento da técnica e era Jinchuriki do Jubi. Não faz sentido querer escalar um feito de um Jinchuriki do Jubi pro Kakashi só um Mangekyou. Se fosse o Kakashi, no caso, com duplo Mangekyou e um resquício de chakra Rikudo lá, até faria algum sentido. Mas o Kakashi base, não dá, cara, não dá. Infelizmente, né?
Kakashi toma ataque aqui, né? Sasuke é massa. Mas eu acho que aí, na Cara, moral, seria uma luta linda. Tem algum ponto aí, mano? Eu tenho um ponto sobre essa questão do Raikage, que é a seguinte, o Raikage, quando ele tá no manto de chakra, ele fica muito próximo do Minato ali, na questão de reação. Fica lá abaixo, mas reflexo fica bolado. a gente viu na luta deles que Fibra o ótica. reflexo dos dois ali é bem próximo, tá ligado? E outra coisa, o Raikage, ele só desvia do Amaterasu porque ele sabia que o Sasuke tinha esse poder. Exatamente. Tanto é que quando o Killer Bee é derrotado, os ninjas de Kumogaku estão observando. Exatamente, Essas informações, exatamente. com toda certeza Ele foram já passados pro Raikage. Aham. Eu acho que ele só desviou por causa disso. E tipo assim, o Raikage era o ninja mais rápido do mundo ali até então. E ele só consegue desviar com informação. Imagina aí o Kakashi, que tipo... E por centímetros de distância. Então realmente não faz nenhum sentido achar que o Kakashi, sem informação nenhuma, ia conseguir desviar, no caso da Amaterasu, tá? Não se compara com o Raikage em velocidade. Consegue. Mesmo Mas eu com a admito pra dissipação do vocês, Sharingan. o ponto crucial aqui pro Sasuke ganhar é Suzano. Que ele usa Não, contra o Pra mim é certeza. Susanoo e Amaterasu. O Susanoo é o de menos, tá? O Susanoo realmente poderia dar aquela pressão com as flechas que a gente falou, mas o principal seria a Amaterasu, porque geralmente é essa ordem de grandeza no caso. Primeiro vem a Amaterasu se não der certo, aí que vem Susanoo. Porque o Pra mim, Amaterasu, esse eu acho que, é a tipo assim, chave. o Amaterasu, ele acaba conversando com o Kamui, tá ligado? E aí, tipo assim, bom, aqui já não dá pra cravar. Aí vai Suzano, o que o Kakashi tem? Tá ligado? Se fosse pra uma escala, aí, tipo assim, o Sasuke usa Amaterasu, o Kakashi usa Kamui. Aí o Sasuke usa Suzano, o Kakashi usa o quê? Tá ligado? Sem tirar, é que, tipo assim, o Sasuke usa o Amaterasu. Ele ainda tem energia ok pra usar Suzano. Kakashi usou o Kamui, é iPhone viciado. Já baixa muito. Tá ligado? A bateria já vai... iPhone viciado foi foda, viu? Mas foi bom, faz sentido. Realmente é tipo isso, o Kakashi usando o Sharingan. Ele usa ali uma vez e já fica meio cambaleante, realmente que nem um iPhone com bateria viciada. Gostei dessa. chão e já era. Agora, trouxemos aqui alguns personagens da Akatsuki pra ver o que dá. E essa luta aqui é bem interessante que eu trago pra vocês, que é Kakashi contra Hidan. E por que essa luta é muito interessante? Porque aqui, eu já vou cravar pra vocês a minha opinião, eu acho que dá Kakashi. E por qual motivo? Aí eu trago 2 pontos, tanto de forma defensiva quanto de forma ofensiva. De forma defensiva, o Kakashi já trocou um taijutsu ali com o Hidan. Kakashi é muito bom no taijutsu, ou seja, eu não acho que o Kakashi seria acertado de forma tão fácil, ainda mais, como a gente tá falando aqui dos ninjas ali, o Hidan até o fim da sua vida e o Kakashi da guerra. Ó, vou resumir pra vocês aqui. O Kakashi sozinho, praticamente, segurou, no caso, o Hidan e o Kakuzu. Beleza que o Shikamaru deu aquela moral, mas a Ino e o Choji basicamente foram carregados na mochilinha, tá? Eles não fizeram praticamente nada de relevante. Só foram salvos, no caso, pelo Kakashi. Se o Kakashi sozinho deu conta de segurar Hidan e Kakuzu, com a ajudinha ali do Shikamaru, logicamente no X1 ele ia amassar o Hidan, até porque ele já tinha conhecimento da técnica aqui na fase analisada, e como o Camus falou, o Kakashi meio que conseguiu trocar, no caso ali, com o Hidan, e digo mais, o Hidan tem essa foice enorme aqui no caso, pra conseguir lutar, e o Kakashi estava trocando, no caso, com a kunaizinha pequenininha. Então, devido à sua superioridade, digamos assim, em taijutsu, e também a previsão do Sharingan, dá pra cravar que sim, ele não perderia sangue, no caso, por Hidan, porque de fato na história original eles trocaram e isso não aconteceu. O Kakashi até chega a enganar o Hidan. Então, se fosse uma luta X1 do Kakashi simplesmente focado no Hidan, esquece, tá? Ele conseguiria, assim, no caso, né, dar aquela solada no Hidan. O Kakashi já conhece o Hidan, porque o Hidan matou o Asuma, então ele já sabe como funcionam as habilidades do Hidan. Mesmo se não soubesse, eu não acho que o Kakashi seria acertado tão fácil assim. Então, de forma defensiva, o Kakashi consegue tancar com o taijutsu do Hidan. E de forma ofensiva, qual que é o ponto que eu trago aqui pra vocês? O Shikamaru, ele consegue derrotar o Hidan com a sua estratégia QI, certo? No databook, Sim. nas informações, eu não cravo aqui 100%, mas eu já vi muito falar sobre essa parada, que o QI do Kakashi é maior que o QI do Shikamaru. Então, tipo assim, se o Shikamaru conseguiu, baseado na inteligência... Não dá. Isso aí realmente não bate, porque o próprio Kakashi ressalta, no caso, a inteligência do Shikamaru, principalmente nesse arco aí, que é quando o Shikamaru vai atrás, no caso, pra, digamos, fazer a vingança, né, ali do Asuma, contra, no caso, o Hidan e contra também, no caso, o Kakuzu. E o próprio Kakashi, mesmo sendo mais experiente e, no caso, também sendo muito inteligente, ainda assim ele deixa meio que o Shikamaru tomar as decisões do que vai fazer. Basicamente, todos os planos que são feitos, são executados naquele combate, a princípio, foram feitos pelo Shikamaru, tá? Então o Kakashi tem, no caso, essa noção de que, na estratégia, o Shikamaru era o cara e deixa ele assumir a frente, no caso daquela missão. Só isso aí meio que já prova que sim, o Shikamaru é superior no quesito inteligência ao Kakashi, tá? O Kakashi, baseado na inteligência, também conseguiria. E o Shikamaru não tem metade da trocação corpo a corpo que o Kakashi tem, tá ligado? Qual é a opinião de vocês? Começando pelo Emanuel. Qual que é a sua opinião, Emanuel? Cara, eu acho que na questão do QI, eu ainda coloco o Shikamaru um pouco acima do Kakashi, tá ligado? Eu coloco bem mais, tá? Kakashi, não é desmerecendo o Kakashi, Helena, mas obviamente o Shikamaru foi feito pra ser o personagem da inteligência, tipo, esse é o core do personagem, ele foi feito pra isso, então não faz sentido querer dizer que o Kakashi, por mais inteligente que seja, é nível Shikamaru, não dá. Mas não é aquela diferença tão gritante quando o assunto é batalha, quando a gente tá Trocação. falando de batalha. Porque além do QI que o Kakashi tem, ele tem a experiência. Tem experiência. Ele tem uma experiência de muitos anos, de ter feito muitas missões, de ter sido da Ambu. Então, pra ele pensar em algo similar ao que o Shikamaru pensou, ou até fazer melhor, Não é é difícil. tranquilo pro Kakashi. Tipo assim, realmente não dá, na minha opinião. Então não vence o Kakashi. Sem tirar que eu não acho também consegue. que, tipo assim, ó, eu colocaria o Shikamaru na frente na questão de estratégia de combate. Tá ligado? Tipo assim, de pelotão. Ah, você faz liderança, tá ligado? Você faz isso, você Isso. faz... Igual ele faz com o Trio no Cachorro. Agora, em questão de intelecto rápido pra o que fazer e entender as habilidades do inimigo, eu acho que o Kakashi tá razoavelmente na frente. O que você acha, Júlio? É Hidan contra Kakashi?
Cara, essa questão do QI aí, o único ponto que a gente tem aqui no mangá que é afirmado é o Naruto. Logo quando o Naruto volta pra Konoha, ele fala que o Kakashi ele é mais inteligente que o Shikamaru. Mas o Naruto ele tá comparando com o Shikamaru que ele conhecia 3 anos atrás, lá no clássico. Shikamaru Kid. É, recente Chunin, né? Isso, e a gente sabe que o Shikamaru já no clássico ele já tinha um QI acima de 200. Então a gente já pode pelo menos nivelar o Kakashi nesse ponto aí, de QI. No mínimo 200. O Shikamaru, claro que com a experiência ele conseguiu evoluir mais a inteligência dele em batalha, mas o Kakashi, por ser mais experiente, ele leva vantagem ali em batalha. Uma curiosidade interessante sobre o Kakashi é que, tipo assim, é dito, né, que o Kakashi, mesmo o Kakashi tem um QI maior que o do Shikamaru, mesmo o Shikamaru se destacando muito por isso, e o Kakashi tem um olfato melhor que o do Kiba, mano. Que do Kiba. Eles estão batendo muito nessa tecla de QI isso, QI aquilo, mas, tipo, na minha opinião, isso é desnecessário. Porque a gente já viu que o Kakashi tem taijutsu suficiente para conseguir se defender do Hidan, mesmo usando uma kunai nanica, no caso, contra uma foice gigante. Então não é teoria que o Kakashi consegue se defender contra o Hidan. É um fato, tá no mangá, tá no anime. Ele consegue se defender. Ele só ia ter que, no caso, buscar uma oportunidade melhor para encaixar um Haikiri e meio que decapitar o Hidan. Coisa que na luta original ele teve dificuldade, porque além do Hidan, que tava lutando diretamente com ele, tinha no caso aqueles monstrinhos lá do Kakuzu que tava dando suporte pro Hidan. Porém, tirou o suporte, o Kakashi é superior, cara. Então eu acho que eles estão enrolando demais isso daqui. Kakashi vence com relativa facilidade ali o Hidan, de acordo com o que a gente viu no canônico, tá? Não precisa ficar falando, ele tem que ir próximo do Shikamaru, ele vai criar uma super estratégia mirabolante. Não. A gente já viu que na trocação franca, o Kakashi leva vantagem, mesmo o Hidan tendo suporte. Obviamente, se o Kakashi estiver totalmente focado no Hidan, acabou, cara. Acabou. Então, tipo assim, caraca, velho, é que o Kakashi não tem um poder muito massivo, mas em questão de estratégia, de talento, mano, o Kakashi é brabo. Mas aqui, então, já vamos abrir aqui o primeiro ninja que o Kakashi derrota, sendo o Hidan, né? Seria uma luta top. Kakashi, é porque o Kakashi ali, no próprio Shippuden mesmo, o Kakashi fez trocação com o Hidan, com apenas uma kunai, tá ligado? Foi o que eu acabei de falar. Ele conseguiu segurar todos os ataques e não tomou nenhum arranhão. A chance do Hidan acertar o Kakashi é zero. Não, mas, concordo. gente, naquela luta ali, ele levou nas costas aí no Choji, pô. Levou nas Com costas. certeza. Porque além de trocar com o Kakuzu e temporariamente com o Hidan, até o Shikamaru levar ele pra longe, ele tava meio que tendo que salvar a vida da do Choji. Então aqui já abre como Exatamente. não derrota. Hidan não derrota o Kakashi. Agora, mano, trouxe aqui um companheiro de equipe ali do Kakashi ali, do time de Jounins, que é o Asuma. Colocar o Asuma é sacanagem, cara. O Asuma realmente é um Jounin, é forte, mas a gente sabe que dentro de Jounins ali de Konoha, o Kakashi é disparado mais forte. Então colocar o Asuma aí é meio que sacanagem, tá? Kakashi solo também, vá. Narutobi, mano. E aqui, pô, ficou pegado com o Asuma, né, velho? O que vocês acham aí? Começando pelo Emanuel aí. Emanuel, o que você acha? Asuma contra Kakashi. Cara, seguinte, os dois se conhecem bastante. São Junins ali de Konoha. Eu acho que tem luta se o Kakashi pegar leve, tá ligado? Se o Kakashi Ou é não amigo querer aqui e matar. tal. Mas se tivesse que. Vamos supor que um cenário onde ele tivesse que ir pra cima com tudo pra finalizar. O Asuma é Edo, Tensei. Ele tivesse que finalizar pra alguém vir, sei lá. Eu acho que o Kakashi leva. Fora que tem os Genjutsus também, que muitos superestimam os Genjutsus do Kakashi. Mas, cara, o Kakashi é assim, bom em Genjutsu. Pelo menos pra Você lembra daquela neutralizar fala do. rápido, né? Você lembra daquela fala do Obito? Literalmente ele tá ali dialogando consigo mesmo, né? Que ele vê o Sasuke usando Genjutsu contra o Danzo. E ele fala uma coisa muito interessante. Embora o Genjutsu do Sasuke não se compare com o Genjutsu do Itachi, não é o poder do Genjutsu em si, mas como você utiliza. Como Perfeito. usa. Perfeito. O que você acha, Então, Júlio? tipo, Mano, muito bom, Emanuel. Papo reto, a visão é sagaz. Tem mais alguma coisa a agregar? Eu acho que não tem nem batalha aí, cara, porque o Asuma, ele só é corpo a corpo. É. O único jutsu que ele tem de média escala é o Katun dele, que ele E o Kakashi é superior no corpo a corpo, além de ter o Sharingan. Então acabou a luta aí já. Até o segredo lá do Asuma, que é basicamente usar aquela kunai especial que ele usa no caso do chakra dele pra aumentar o alcance, o Kakashi literalmente já conhece a técnica e literalmente também pode enxergar o alcance maior devido ao Sharingan, porque o alcance maior é feito de chakra. Sharingan enxerga chakra. Então realmente a chance do Asuma conseguir vencer o Kakashi é praticamente zero, porque o cara já conhece basicamente tudo que o outro consegue fazer e tem formas claras de cauterar, tá? espalha cinzas, mas isso aí o Kakashi countera com o Suiton dele, com o Doton, É. Clone das Sombras, não tem muito o que Não fazer. dá, Se ele cara, usar não também dá. o Raiton em larga escala, acabou Já era. pro Asuma. Uma coisa que eu acho assim, ó, o Asuma eu acho que ele teria vantagem no começo do combate, porque ele viria pra cima, e aí o Taijutsu do Asuma acaba tendo um destaque ali pra cima do Taijutsu do Kakashi, porque o Asuma usa lâmina de chakra, né? Mas Não dá nada, cara, não dá nada, porque o Kakashi já conhece a técnica e consegue ver com o Sharingan e antecipar com o Sharingan. Então, nem no Taijutsu o Asuma realmente teria vantagem, tá? o Kakashi tem o Sharingan que consegue antecipar os golpes. Antecipar. Então, só nesse comecinho que daria bom. Aí depois o Kakashi ia vir com o Tidori e acabar a brincadeira, e nem vamos falar de Kamui, porque aí é mancada. Não é não? Não precisa do Mangekyo não aí, é só É Sharingan verdade. mesmo. É, eu acho que Agora, nossa aquele época, próximo ali com o clássico, Neji já, vai o Kakashi dar lá na bicho. frente, infelizmente o Asuma não evoluiu muito, então não derrota. Agora, mano, mais uma luta boa, hein? Neji. Neji vs Kakashi, eu creio que é uma coisa que dá de fazer um vídeo particularmente só dos dois, tá? Inclusive, eu já tinha planejado fazer essa batalha aqui, tinha colocado lá na aba comunidade do canal principal, perguntando a opinião de vocês, e foi meio polêmica nos comentários. Muita gente disse que era Neji, muita gente disse que era Kakashi. Bora ver aqui o que a galerinha vai falar e quem que vai vencer na opinião deles, tá? E Neji do Shippuden contra Kakashi. E aqui, vamos lá, ó. Taijutsu
Essa eu quero ver. Eu acho que o Neji... Pô, o Neji leva aqui no Taijutsu, vocês não acham, não? Taijutsu não tem como o Kakashi competir aí. Não tem como. Porque o que acontece? Aí a gente sempre gosta de citar, né? Ah, o Kakashi tem o Sharingan, então ele consegue antecipar os golpes. Só que o Neji tem o Byakugan e também consegue enxergar os golpes. Isso. Então toma. Os golpes do Neji neutraliza força vital. Então o Kakashi não pode ser acertado por nada. Defensivamente, o Neji tem a rotação. E aí a briga já seria, será que a rotação perfuraria? Será que o Chidori perfuraria a rotação? Pô, não sei. Aí quando a gente vai pro âmbito de Mangekyo e Kamui, já fica um pouco mais pegado pro Neji, tá ligado? Seria mais no fim do combate que o resultado viria. Eu acho que no começo o Neji leva alguma vantagem ali razoável, e mais pro final o negócio ia ficar pegado porque o Kakashi ia começar a apelar, e aí não sei. Pô, aqui por enquanto tá em aberto pra mim, trabalha muito ali pra impasse, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que, por o Kakashi conhecer o Neji, ele não ia pro corpo a corpo. Bom. Ele ia tentar manter distância. E aí se manter em distância dá ruim pro Neji. Outro ponto é mesmo que o Neji use a rotação, o Kakashi não precisa bater de frente contra a rotação. Ele pode enganar o Neji com clone por baixo, tá do Então, mas solo. é que vai como que tu... Não, mas enganar um cara que tem Byakugan, beleza, que o Naruto conseguiu ali na luta do clássico. Porém, a gente sabe que teve aquele protagonismo a favor do Naruto. E mesmo que a gente desconsidere o protagonismo, o Neji já caiu nisso uma vez. Ele vai cair de novo? Não faz sentido. Justamente por ele já ter caído uma vez, não faz sentido ele cair de novo. Ele aprendeu com o erro dele, tá? Então, não vejo realmente o Neji sendo enganado pros truques do Kakashi, de se esconder no solo ou algo do tipo, tá? Engana um usuário de Byakugan. O Naruto tentou, não conseguiu com o clone. Pô, mas o Naruto conseguiu. De certa forma, ele conseguiu enganar o Neji várias vezes. Então agora eu te falo o ponto, que a gente tava até comentando aqui em off. Talvez, o Kakashi poderia acertar um golpe bem dado do Neji, parecido com o que o Naruto fez. Por quê? Porque a técnica que o Naruto faz pra sair debaixo da terra nem seria ser técnica em si, é só um plano que ele faz ali. Ele cavou. Foi só protagonismo, tá? Falo mesmo, foi só protagonismo. O Naruto não tem Doton, não tem como ele cavar ali e saber onde o Neji tá e sair socando e o Neji não perceber. É totalmente protagonismo. Na hora que você tá assistindo ali, é legal, é de boa, pulei da cadeira vendo aquilo pela primeira vez. Mas se você para pra pensar, é protagonismo puro, tá? O Kakashi realmente poderia fazer aquilo ali, tanto que ele faz algo parecido com o próprio Itachi, ele sai basicamente já nos pés do Itachi dando soco nele e também volta a fazer isso com Pen. Porém, que foi o que eu falei, o Neji literalmente já perdeu pra alguém usando isso daí. Ele não ia cair no mesmo truque de novo, tá? Principalmente considerando que ele tem o Byakugan e inclusive o alcance do Byakugan dele no Shippuden cresceu, tá? Então não vejo isso dando certo pra cima do Neji. A Kakashi, ele tem esse jutsu, que é o jutsu da topeira, eu acho que é um bagulho assim, que ele sai debaixo da terra, ele usa um clone pra distrair e sai debaixo da terra. E aí o Neji, ele tem visão super boa até debaixo da terra, quando o Naruto ele não apresentou ter. Mas na questão que o Neji tem desvantagem. Mas Claro, o Neji consegue enxergar debaixo da terra. O negócio é que na cena contra o Naruto, além do protagonismo, o Neji achou que tinha ganhado, a verdade é essa. O Neji achou que tinha ganhado e deu aquela vacilada. Mas sim, o Byakugan consegue enxergar tranquilamente abaixo do solo. imagina que o Neji tava usando a rotação pra evitar um golpe do Kakashi, o Kakashi vai e usa um Doton lá pra desestabilizar ele. E ele Vai consegue. perder o equilíbrio, ele consegue fazer o Kakashi isso. Ele parte criancinha, a terra já ali ao conseguia meio, causar terremoto, tá ligado? ele parte ali a terra ao meio, o Neji vai fazer o quê? Vai perder o equilíbrio, a técnica vai parar e vai abrir uma brecha pro Kakashi finalizar. Bom ponto. E aí finaliza com o Chidorizão, que é letal pra caramba. O que você acha, Manuel? Cara, é o seguinte, eu concordo com os pontos do Júlio, só que tem um porém. A rotação, quando ela é utilizada, você pode ver, tanto no anime quanto no mangá, que a única área que é afetada é onde o chakra pega, tá ligado? Ou seja, aquele ponto de equilíbrio do Neji, onde ele fica ali no centro do jutsu, literalmente não acontece nada ali, tá ligado? Tô enganado, Júlio? Ou é isso mesmo? Não tá enganado, mas tem a questão que o Kakashi ele pode fazer exatamente a parte que o Neji está em cima, desestabilizar. A parada não é nem ele utilizar o Doton assim, à distância, é ele literalmente aparecer por baixo pra poder pegar ele com o Chidori finalizando. Ele, pô, tá rodando em alta velocidade, não vai ter defesa pra isso. Não. Pô, mano. E aí, o que você Mas é que tá, mesmo girando em alta velocidade, o Neji ainda tem total visão do que tá acontecendo em volta dele. Tanto que na luta dele contra o Kidomaru, o Kidomaru realmente tenta pegar, no caso, uma brecha ali do Neji enquanto ele tá finalizando, no caso, a rotação, que digamos seria pra ser a fraqueza da técnica. Só que ainda assim, como o Neji tem um Byakugan, ou seja, ele tá vendo tudo que tá acontecendo, mesmo estando girando que nem peão, ele consegue ainda, digamos, refletir a técnica. Então, mesmo que a Kakashi tente surpreender ele saindo por debaixo do chão, não creio que isso daria certo. Ele ainda vai estar a todo momento enxergando o que o Kakashi vai estar fazendo. Então aqui fica no impasse ou da Kakashi? Eu acho da Kakashi. Da Kakashi? O Kakashi é muito versátil, mano. E também aí quando traz o Kamui é outro ponto, né? Porque o que o Neji poderia fazer pra poder evitar um Kamui? Rotação não adianta. Rotação não vai adiantar. Porque rotação é pra ataque Em físico. velocidade, o Kakashi é superior. Não sei se Eu acho que o superior, Neji, ele consegue. Eu acho que o Neji consegue counterar a maioria das técnicas do Kakashi, mas essa sim em específico. Técnica de atacar por baixo, o Doton, a combinação com o Chidori, não dá, realmente não dá. E tem o Kamui ainda, como vocês falaram. Então, Aqui no caso, eu vou me abster, não vou dar uma opinião, porque realmente pretendo fazer um vídeo, num caso específico dessa luta lá no canal principal. Então, pra não ficar sem graça, não dar os pontos principais aqui, eu vou simplesmente me abster, tá? Mas deu pra ter uma noção no caso aqui do que eu acho, pelo que eu já falei aqui, né? Então, bora seguir o vídeo. vai pro não derrota. Kakashi sola.
Certo, aqui no Neji, galera, ó, lembrando, né? Vamos lembrar. Até demorei demais. Os comentários já devem estar pegando fogo. Vamos lá. Aqui a gente tá só trocando uma ideia. Aqui a gente tá só sendo, tipo, conversando sobre Naruto e só opiniões. Se você tem uma opinião diferente, não quer dizer que você saiba mais ou menos. Deixa aí nos comentários, pô. Vamos trocar uma ideia. É o que eu tava falando aqui com os caras. O único que pode definir as coisas que não tem resposta é o criador da obra, é o Kishimoto. O resto, nós somos só 3 doidão aqui falando um pouco sobre esse anime, tá? Então, pelo amor de Deus, não ache que é, tipo assim, sobre saúde global, sobre a, tá ligado? Não é nada que vai mudar o planeta, mano. Então vamos se divertir junto. Verdade absoluta não existe aqui, hein? Não existe só aqui. opiniões. E o único cara que pode concretizar é o criador da obra. De resto, é só resenha. Então, nós tá aqui de resenha. Comentem o que você acha, o que vocês acham. Que nem essa luta aqui do Kakashi contra o Neji. Eu acho que é bem pegada, eu acho que tem discussão. Quero ver os argumentos de vocês aí. E também a luta do Sasuke contra o Kakashi. Eu também acho que tem algumas discussões. E eu quero saber a opinião de vocês. Então, vamos comentando e vamos fazendo a resenha. O próximo, mano, temos aqui Deidara. Mais um ninja que enfrentou o Sasuke. Então, a gente pode trazer muita técnica do Sasuke aqui na conversa, certo? E esse Deidara aqui, eu vou tirar o aspecto de ser zero, tá? Porque técnica de autodestruição, os dois perdem. Então, de forma forçada, entraria pra uma espécie de impasse. Mas, tirando o C0, que é a autodestruição, Deidara contra Kakashi. Eu acho, galera, vamos lá, que na luta do Sasuke contra o Deidara, se tirar o Sasuke e pôr o Kakashi consegue executar a maioria das técnicas que o Sasuke executou. Vale lembrar que ali o Sasuke ali usa o Senjutsu, certo? Ele usa ali a marca da maldição pra se livrar de algumas técnicas, tanto ali quanto na luta dele contra o Itachi. Então acaba sendo um critério. Mas tirando isso e colocando um Kakashi com Kamui, com Kamui, o Deidara já sofreu um perrengue pra voar ali contra o Kakashi, certo? Então eu quero saber de você. Aqui eu acho que dá Kakashi contra o Deidara. Qual a opinião de vocês? Cara, eu acho que nem o C4 seria eficaz, porque a gente vê que o C4 ele só funciona em matéria orgânica, tipo, só matéria viva. Ou seja, o Kakashi já tem um escape que é por baixo da terra. Se ele entrar ali, mano. Já não pega nele o C4. E ele tem o Outra coisa, Doton? tem o Doton, tem o Raiton pra neutralizar o C3 então, mesmo se pegar, ou C2. Então mesmo se pegar nele, ele consegue desviar fazendo o que o Sasuke fez, ele consegue entrar na terra. E ele também veria com o Sharingan, o Chakra. Então aquele esquema lá que o Sasuke fez, ele também faria, ainda tem um escape melhor por baixo. Ainda tinha um escape melhor por baixo. E o Kamui, a gente viu que o Deidara não conseguiu evitar. Não conseguiu. Isso um Kamui muito limitado, logo no começo que o Kakashi estava aprendendo a usar ainda. Beleza que aí o Deidara tava em fuga, né? Mas, mesmo assim, durante o combate, se aquela situação se repete e a gente tratando com o Kakashi da guerra, que sabe usar o Kamui muito mais rápido, isso. Ainda se ferraria. Se ele tivesse aquele tempo que ele teve lá no começo, se fosse o Kakashi da guerra, ele iria juntar um chakra suficiente pra mandar o Deidara pro Kamui muito rápido. O Deidara não ia conseguir desviar. Certo. O que você acha, o Emanuel? Cara, a parada que o Júlio falou aí, que realmente não tem discussão, é a parada do Kamui. Se ele utilizar de cara o Kamui, não tem luta. Só que se o Kakashi não utilizar o Kamui de cara, ia ser uma batalha pegada, porque pode tirar aqui que o Kakashi não tem tanto chakra quanto o Sasuke. Esse é um bom ponto, então não conseguiria responder tão instantaneamente assim a cada técnica. Exatamente, aí tem as minas por baixo, que o Sasuke teve ali um certo problema, né? Porque, tipo, ele tinha que lidar com um cara que tava em cima e as minas no chão. Mas aí nesse ponto eu acho que o Kakashi anteciparia mais rápido que o Sasuke em alguns movimentos. Mas o Sasuke ele mesmo fala que as minas nunca foram um problema. Ele tava vendo o tempo inteiro. E que ele tava usando, meio que ele tava fingindo que não sabia pro Deidara baixar a guarda perante aquela parada, né? Realmente, vocês estão certos. Realmente não dá pro Deidara, não. Essa é a única vantagem que eu vi pra ele. Porque o pessoal fala que o Deidara sola meio mundo no anime. Porque ele luta a distância. O Deidara pode voar 1 km de distância e tacar bomba. O Kamui chega. Kamui chega, independente de onde ele Não, chega. o Kamui não chega a coisa nenhuma, tá? O Kamui, no caso, tem que ter uma visão privilegiada, digamos. O Kakashi tem que focar a visão da pessoa. Se ele conseguir focar a visão da pessoa, ele, de fato, conseguiria, digamos, finalizar a pessoa. Porém, isso não é fácil. Tanto que em lutas terrestres, onde a pessoa tá no chão de frente pro Kakashi, ele não consegue fazer isso daí, tá? Então, não faz sentido querer falar que vai dar certo no Deidara, sendo que a gente literalmente já viu lá no anime do mangá que o Kakashi não conseguiu fazer isso contra o Deidara. Digo além, acho que eles deram uma viajada aqui. Basta pegar, no caso, o contexto da luta que aconteceu, digamos, Kakashi versus Deidara, que já fica meio óbvio que o Kakashi não tem chance contra o Deidara. Vou explicar pra vocês. Quando essa luta do Deidara e Kakashi aconteceu, o Deidara, no caso, tinha atacado a viladaria, tinha, no caso, se desgastado muito da luta, no caso, contra o Kazekage, que é o Gaara lutando em casa. Então, o Deidara teve que se desgastar bastante, no caso, naquela luta. Logo na sequência, ele vai pro esconderijo da Katsuki. Lá, no caso, eles ficam fazendo a extração do Shukaku, do Gaara. Eu não me lembro ao certo agora o tempo que demorou, mas foi bastante tempo que eles ficaram ali naquele negócio, coisa de mais de 10 horas seguidas, sem parar, extraindo, no caso, o chakra do Gaara. Eu vou procurar a informação direitinho no mangá e colocar aqui pra vocês, tanto de hora que eles ficaram, no caso, extraindo o chakra lá do caso do Gaara. Então, o Deidara não descansou em nenhum momento, ele só derrotou o Gaara, foi diretamente pro esconderijo e começou a extrair, no caso, o chakra do Shukaku. E logo na sequência, emenda lá, no caso, aquela luta com o Kakashi. Lembrando que nesse meio período aí, ele também tava assim, um dos braços, porque ele perdeu o primeiro braço dele lá na luta contra o Gaara. E basicamente o Kakashi ficou acabado, o Kakashi ficou praticamente destruído, exausto, cansadaço, simplesmente perseguindo o Deidara. Nem sequer teve luta, galera. É isso que você tem que entender.
nem sequer teve luta. O Kakashi só estava perseguindo, no caso, o Deidara, e ficou extremamente acabado. Então não faz sentido achar que em uma luta, realmente, ele conseguiria ter vantagem sobre o Deidara. Outro fator que eles deixaram passar aqui, e até me deixa surpreso, porque geralmente o Lucas e o Júlio geralmente têm essa sacada, que é, no caso, conhecimento que influencia na luta, eles não meio que consideraram isso daqui. O Kakashi realmente já teria um domínio melhor sobre o Kamui para usar no Deidara. Fato. Só que o Deidara também não é bobo. Ele já lutou com o Deidara, ele já conhece a técnica. Então vocês realmente acham que ele vai dar o mole de realmente ficar ali aberto para tomar outro Kamui de cara? É óbvio que não. Ele pode muito bem fazer, no caso, um clone de argila e enganar o Kakashi. Aí você pode falar, mas o Kakashi tem Sharingan. Ele iria perceber que é um clone de argila. Errado. Isso porque o próprio Sasuke é um Uchiha de verdade, não conseguiu diferenciar o Deidara de verdade do clone de argila lá do Deidara original. Então o Sasuke não conseguiu diferenciar. Logo, não faz sentido o próprio Kakashi conseguir diferenciar o Deidara do clone. E se logo no começo da luta o Deidara, no caso, se substituísse, trocasse de lugar com o clone, o Kakashi também não iria perceber, tá? E aí eu te falo, qual que faz mais sentido? O Kakashi usar um Kamui logo no começo da luta, coisa que ele basicamente nunca fez na obra, ou no caso, o Deidara já começar usando um C3. Qual que faz mais sentido? O Deidara usar o C3, na minha opinião, faz mais sentido. Mas no caso, o Deidara também nunca começou a luta usando o C3. Por quê? Porque nas lutas em questão, ele não podia, no caso, eliminar as pessoas. Contra o Kakashi, Naruto lá, ele não podia eliminar o Naruto, porque ele era Jinchuriki, então ele iria matar o Naruto, não poderia, e também o Deidara não tinha argila o suficiente naquele momento, então foi por isso que ele não usou o C3. Contra o Gaara também, ele usou ali só no finalzinho, porque mais uma vez, ele não podia, no caso, eliminar o Gaara, então tanto que ele usou o C3 direcionado à vila, justamente pro Gaara tentar defender a vila e ficar aberto, ele não usou diretamente no Gaara. E também, no caso, quando ele lutou contra o Sasuke, ele viu que o Sasuke, no caso, conseguia voar devido à marca da maldição. Então, usar o C3 também seria algo inútil. Porém, o Kakashi consegue voar que nem o Sasuke? Não. O Kakashi é Jinchuriki pro Deidara pegar leve e não precisa matar ele? Não. Então, o Deidara já pode começar apelando usando o C3. E detalhe, o Kakashi não conhece o C3. O Deidara já conhece, no caso, as habilidades do Kakashi como Kamui. Pode simplesmente cauterar usando um clone. E a gente já viu que dá certo mesmo contra o Sharingan, porque o Sasuke não conseguiu identificar. O Júlio falou ali que, no caso, o Kamui consegue pegar a pessoa independente da distância, mas a gente sabe que isso não é verdade. Tanto que, de fato, o Kakashi não consegue usar isso nem na galerinha que tá no chão, na frente dele ali, parada. Aí ele vai conseguir, no caso, usar numa pessoa que tá voando em alta velocidade no ar? Não faz sentido. Além de que, quando o Kakashi de fato usou isso no Deidara, o Deidara tava voando relativamente lento pro Kakashi e o Naruto conseguirem acompanhar ele. Se ele quiser voar em alta velocidade, esquece. O Kakashi simplesmente não ia conseguir nem sequer travar o alvo no Deidara. Então não, o Kakashi não tem a menor chance, no caso, de vencer o Deidara. Talvez se fosse um primeiro combate onde nenhum dos dois conhecesse, o Kakashi teria alguma chance. Mas o Deidara, sabendo da arma suprema do Kakashi, que é o Kamui, esquece. Ele não teria a menor chance, tá? C3 na cara do Kakashi e acabou. Pode entrar no chão, pode tentar fazer o que quiser. Vai ser explodido. C3 leva uma vila. Vai. E então, na guerra? Então se a gente trazer um Gaara aqui, tem conversa, hein? Mas não vou entrar nesse problema, não. Mano? Não sei. Eu não vou entrar nisso, não. Valeu, eu vou evitar essa fadiga. Bora deixar pra uma próxima. Isso nada. Mas enfim, é isso então? Deidara perde? Deidara perde. Eu também acho que perde e eu acho que seria uma luta mais bonita do que foi com a do Sasuke. O Deidara, mesmo antes de saber que o Kakashi tinha aquela técnica espaço-tempo, ele já considerava o Kakashi uma ameaça. E uma pergunta que eu tenho aqui pra vocês. A gente tirou o C0, né? Porque o C0 é de alta destruição. E aí eu não vou pôr em impasse só porque o cara tem uma técnica de alta destruição. Pô, não seria maneiro. Só que eu te pergunto, o Kakashi conseguiria de alguma forma desviar do C0? Acho engraçado que eles simplesmente esqueceram do C3. O C3 até agora não foi nem sequer mencionado. Bora ver se eles ainda vão mencionar. Mas deixar passar o C3 não pode, né? É algo fundamental nessa luta aí. Consegue. Como? Consegue. Como? Quero Porque saber como. o Kakashi da guerra, ele consegue usar o Kamui nele mesmo. A gente viu lá que ele voltou do Kamui e foi pro mundo exterior. Perfeito. Tá ligado? Então ele já nessa fase ele consegue se teleportar. Perfeito. Eu tava levando... Mas é que tá. O Kakashi, no caso, ele fez isso, no caso, pra voltar do Kamui pra dimensão original. Depois de ver o que o Obito conseguia fazer, no caso. Mas antes de ver o Obito fazendo, o Kakashi não sabia pra onde que as coisas iam. E ele também não sabia que ele podia fazer aquilo ali. Tanto que ele só usava o Kamui nos outros. Ele nunca tinha usado em si próprio. Além de que, será que o Kakashi realmente usasse o Kamui pra ir pra outra dimensão e voltasse? Ele ainda ia ter energia suficiente pra continuar lutando? Porque a gente já sabe. Eles mesmos já falaram nesse vídeo aqui. Usar o Kamui drena muito o Kakashi. Então ele vai ter que usar um Kamui, no caso, pra ir pra outra dimensão. Usar outro pra voltar. Será que quando ele voltasse, ainda teria luta? Ele ainda teria, digamos, estamina pra usar um terceiro Kamui sem morrer? Eu acho muito improvável, tá? Então o mero fato do Deidara usar o C3
dentro dessa luta aqui, meio que já acaba a luta mesmo se o Kakashi fosse pra outra dimensão. Foi pra outra dimensão, volta esgotado. Lembrando que o Kakashi da guerra que eles estão falando aqui, eles até agora também não falaram algo muito importante. O Kakashi teve vários abonos de energia. Naruto deu chakra pro Kakashi mais de uma vez, Kurama deu chakra pro Naruto também. Então o Kakashi teve alguns feitos interessantes na guerra, mas que não faz tanto sentido considerar que ele faria sem o chakra da Kyuubi. É óbvio que o cara tava bufado, mas ele estando puro, por conta própria, não daria conta, cara. Consideração, o Kamui, ele mandando o Kamui pro C0 e sugando o C0. Mas não precisa, é só ele usar ele mesmo. Muito bom ponto, Júlio, papo reto. Isso. Pô, Ele então usa essa técnica no próprio Obito. O Obito suga ele pra dimensão do Kamui, só que ele faz a mesma coisa. Ele puxa o Obito também. Então eu vou falar, É. eu posso me arriscar a dizer que até com C0 então? Pode vir Deidara que não arruma nada? Pode vir. Contra o Kamui não dá. Eu acho que se o Kakashi não tivesse o Kamui, ia ser difícil pra ele. Ia ser, Sinceramente. Se fosse um Tiago. Kakashi mais fraco, um Kakashi lá do começo, do Shippuden, não aguentava não. Mas Eles simplesmente esqueceram que o Kakashi da guerra teve vários buffs no caso de chakra do Naruto e da Kyuubi, né? Então, deixaram passar. o Kakashi da guerra ganha. É, tipo assim, ó, se fosse o Kakashi contra o Deidara, quando eles dois se conheceram, quando o Deidara tava vivo, não sei. Ali eu acho que dá Deidara, eu acho. Deidara sola ali naquela fase ali. Na minha opinião, ele sola. Na verdade, é o contrário. Naquele momento é quando o Kakashi tinha chance, porque realmente o Deidara não sabia nada sobre ele. Mas o Deidara, já sabendo do Kamui, ele não ia dar esse mole nunca, cara. O Deidara, no caso, vacilou contra o Itachi, no caso, caindo no Genjutsu. O que ele fez? Treinou o olho dele, no caso, pra tentar, no caso, resistir a Genjutsu. E até tentou desenvolver uma técnica específica para o Itachi, que no caso era lá o C4. Então, ele conhecendo o Kakashi, não faz sentido ele dar o mesmo mole da outra vez. Eles simplesmente estão desconsiderando totalmente o quesito de informação, conhecimento que um personagem tem do outro, tá? Pô, mas aqui todos os critérios que a gente falou que o Kakashi usaria, ele já tinha naquela época, só o Kamui que não. Assim, ele ia lidar muito bem com a maioria das técnicas ali do Deidara. Só que ele ia perder por resistência. E o Kamui não era tão rápido naquela época, exatamente. tá ligado? Só que o Kakashi na guerra, esquece. O próximo, aqui Esquece mesmo, porque o cara tava bufado com o chakra da Kyuubi, né? tem um debate maneiro, tá? E o resultado é muito em aberto. Kakashi Polêmica, contra hein, isso Tsunade. aqui. E aí, galera, é o seguinte, ó. Kakashi tem todas as nuances que a gente já citou, só que a Tsunade é muito braba, mano. Muito braba. E aqui, eu acho o seguinte, na minha opinião, isso aqui fica muito ali trabalhando com impasse, porque meio que, tipo assim, um não é counter do outro, e um tem técnica que responde cada do outro, mas qual que é o ponto aqui que eu trago pra vocês? Enquanto a Tsunade resistiria a alguns ataques do Kakashi, um soco só da Tsunade e o Kakashi vai pro além. Quero saber a opinião de vocês. Primeiro, vamos começar com a Aí Emanuel. depende, tá? Se o Kakashi for tentar usar o Haikiri pra, digamos, decapitar a Tsunade, acabou. Se ele fizer isso também, acabou. Não tem como ela se regenerar disso daí. Partida ao meio, até vai. Mas se for no pescocinho, acabou. Agora, realmente, é verdade. Se a Tsunade acertar um ataque em cheio no Kakashi, também acabou a luta. O negócio é, a Tsunade iria acertar o Kakashi? Cara, a questão do Kakashi contra a Tsunade eu vejo da seguinte maneira. A Tsunade, ela é muito boa em taijutsu e ela é conhecida por isso. É ótima em utilizar ninjutsus médicos. Então, tipo assim, ela poderia afetar o Kakashi de alguma forma no taijutsu. Fora que os socos dela são letais. A gente viu isso só, mano. contra o próprio Madara. Só que tem um porém. Quando ela acertou o Madara não tava usando o Mangekyo Sharingan. Então ele não tava usando a antecipação dele pra se prevenir, além de ser um clone e tudo mais. Só que tem um porém aqui. Mesmo o Kakashi utilizando a antecipação e tudo mais do Sharingan, como é que ele ia fazer pra poder vencer a Tsunade? Esse Porque ela que é tem o uma ponto. resistência. Haikiri no pescoço. Usou o Haikiri ali, no caso, no pescoço. Que nele tentou fazer com o Kamiyo Ashura lá, Kamiyo Azura. Ele tentou, no caso, passar o Haikiri no pescoço do Kamiyo Azura. Mas devido à visão compartilhada dos pens, o cara conseguiu abaixar bem na hora, tá? Mas se ele fizer isso na Tsunade, acabou a luta. Não tem regeneração, não tem nada. Insta-kill. Isso é surreal. Esse que é Ela o ponto. conseguiria resistir aos ataques dele. A gente viu, por exemplo, o Orochimaru perfurando o peito da Tsunade. E ela fica tranquila. Ela fica E tranquila. ela poderia ainda reagir bate assim. nele. Ela poderia reagir assim com qualquer Chidori. Ou seja, é esse que é o ponto. O Kakashi, ele pode dar alguns golpes na Tsunade, mas a Tsunade vai resistir. Mas como que a Tsunade acertaria? Aí o contraponto a Tsunade só um soco mataria o Kakashi. Mas como ela acertaria o Kakashi? Eu quero saber sua Não opinião. acerta, não acerta. Ô, Júlio, o que você acha disso? Cara, a questão aí, eu acho que a Tsunade, ela iria se deixar ser acertada pra poder segurar o Kakashi e acertar ele. Caraca, argumento Porque- monstro, mano. Em velocidade, o Kakashi tem Até pode fazer isso aí, a Tsunade até pode fazer isso daí, mas a gente tá falando do Kakashi, um dos caras que é mais inteligente, segundo eles próprios, talvez até tanto quanto ou mais que o Shikamaru. Eles falaram isso aí lá no começo do vídeo. Então não faz sentido o Kakashi cair num truque desse daí, no caso, contra a Tsunade. Se eles estão planejando que a Tsunade, que não é tão inteligente quanto o próprio Kakashi, não é tão inteligente em combate quanto o próprio Shikamaru, vai desenvolver uma estratégia dessa aí de se deixar ser atingida para pegar o Kakashi, o mínimo que o Kakashi poderia fazer é mandar um clone de raio para, no caso, criar uma abertura dupla na Tsunade. No caso, acerta a Tsunade com o Chidori, com a Tsunade segurar, no caso, o Kakashi ali, ele desfaz, no caso, o clone de raio, e no caso, obviamente, tomando choque, ela vai abrir, no caso, a guarda dela, que nem o Kakashi fez, se não me engano, com o Obito no anime, e aí já esquece, né? É o Haikiri ali no pescoço, que nem ele tentou fazer no Caminho Azura, e acabou a luta. mais. Isso aí é ponto, é chave.
O Kakashi tem muito mais velocidade do que a Tsunade, mas a Tsunade ela tem a regeneração. Tem. E ela não é Então- boba, né? Vamos admitir que ela não é boba. Por mais que o Kakashi acerte ela pode usar esse momento pra segurar ele e acertar um soco. Sabe- E acertou um soco, acabou. Aham. Sabe o que eu tô vendo clarim? O Kakashi indo, dando um Chidori, ela deixando acertar, e aí na hora que ele fica a mão, ela segura. E aí, mano, dois bagulhozinhos assim, ó. Toma, A no própria coração e já era. A Sakura fez isso contra o Madara. Isso. Mano, é muito bom ponto. Sabe como quando o Kakashi acerta o Haku? Que ele fica a mão no coração do Haku? Naquele esquema Ele ali, mano. segura. Ele ia vir babando, plau, ia mandar o Chidori, ela ia segurar ele, ia ativar o Byakugou pra ir regenerando enquanto segura, e aí é só uma pancada. Eu confesso pra E vocês se que eu tava trabalhando aqui pensando em deixar em aberto, só que esse argumento aí foi muito bom e eu acho que dá o ponto pra Tsunade. E se o Kakashi usa o Kamui? Como é que a Tsunade faria? Então, Acabou. mano, mas em qual circunstância ele usaria esse Kamui, tá ligado? Porque a Tsunade ela também tem bons reflexos, né? Você entendeu? Lá- E- Não. Ó, bora falar a verdade aqui. A Tsunade realmente é muito forte fisicamente, tem uma resistência muito boa, regeneração absurda. Mas quesito Taijutsu, a Tsunade não é tudo isso. Vou ter que invocar a cartada. Ela, no caso, pegou pressão, no caso, pro Kabuto. Muita gente fala que ela só pegou pressão pro Kabuto porque o Kabuto mostrou o sangue pra ela e, no caso, naquela época, ela meio que tava traumatizada isso daí. Mas a galera esquece que antes de, no caso, o Kabuto fazer isso aí, ele já tava conseguindo bater de frente com a Tsunade. E embora seja falado lá no clássico pelos dois Sanins lá, pelo Orochimaru e pelo Jiraiya, e no caso, o Kabuto era nível Kakashi, isso é Kakashi do clássico. Kakashi do Shippuden, como eles mesmos já falaram aqui, é mais forte. Além de que, fisicamente, eles podem até ser parecidos ali naquela época, mas ainda assim o Kakashi sempre tinha o Sharingan. Sempre tinha o Sharingan ali que ia dar aquela vantagem em combate físico. Então, se a Tsunade, no caso, pegou pressão contra o Kabuto, não faz sentido achar que ela, no caso, ia dar pressão no Kakashi do Shippuden tendo o Sharingan. Ah, mas a Tsunade, no caso, conseguiu acertar o Madara. Ah, mas a Tsunade, no caso, acertou o clone do Madara. Galera, você tem que lembrar o seguinte, ali, no caso, era 5 Kages com a Tsunade versus o Madara brincando, subestimando, no caso, os 5 Kages, tá? O próprio Madara fala que estava brincando contra os 5 Kages. O Kakashi nunca queria brincar contra a Tsunade. Ele não é louco, ele não é doido. Ele não ia dar esses mole aí. Então, realmente, pegar o Taijutsu da Tsunade e querer falar que ela vai conseguir acertar o Kakashi, não faz sentido, porque não tem base, não tem feito realmente pra isso aí. O que, de fato, a Tsunade acertou do Madara foi um clone que tava subestimando ela e, obviamente, foi um clone de madeira. Não foi nem o Madara original. Se fosse o Madara original, ainda tinha realmente aquela cartada, aquele argumento. Mas foi só um clone com o Madara subestimando eles. Mas, infelizmente, a Tsunade não tem nenhum feito concreto pra realmente falar que ela conseguiria bater de frente com o Kakashi no quesito Taijutsu, tá? Pelo menos não na minha opinião. Tsunade, vamos lá. Pelo que a gente viu, o Kakashi é bom com Kamui. Eu comecei falando de 2, mas é de 3 maneiras, né? De forma defensiva, ele pode se mandar pra outra dimensão, então ele fugiria do golpe do Deidara assim, só o Deidara se autodestruiria. E ele é bom com Kamui em longa distância. Então, como a Tsunade já conhece as habilidades do Kakashi, assim como o Kakashi também conhece as habilidades da Tsunade, certamente a Tsunade não deixaria de jeito nenhum essa luta ficar a longa distância. E aí eu digo mais, o Kakashi não tem nada... Mas eles próprios já falaram que o Kakashi que é mais rápido e ele também conhece o estilo de luta da Tsunade. Então vocês realmente acham que o Kakashi, inteligente como eles falaram, nível Shikamaru, vai comprar uma briga com a Tsunade de curta distância, de perto? Vocês realmente acham que o Kakashi vai ser burro a ponto de querer sair no soco com a Tsunade? Não faz sentido, tá? O máximo ele ia, obviamente, se esquivar dos ataques dela com o Sharingan e ia evitar os ataques. Mas ele próprio querer aceitar um combate, comprar a briga de perto, nunca. Kakashi jamais faria isso aí. Ele não é burro, cara. Tem nada pra voar, nada pra ir pro céu, pra forçar uma longa distância, tá ligado? Kabuto não tinha nada pra voar, pra abrir distância, e literalmente conseguiu sair de um campo de batalha e chegar no outro desviando dos ataques da Tsunade, tá? Então não faz sentido querer falar que a Tsunade vai conseguir acertar o Kakashi, que tem Sharingan que antecipa movimento, sendo que o Kabuto, que não tem, conseguiu sair de um campo de batalha e pra outro sem ser acertado criticamente. Então ele ia ficar correndo pra tentar em longa distância, a Tsunade ia ficar perto. Até que ele ia fazer um ataque, ela ia segurar ele, e aí ia fazer o golpe. Então, qual que é o ponto aqui? Existiria alguns meios pra falar que daria impasse, mano. Mas só que, tipo assim, não, pô, a Tsunade é muito braba, sendo lendária, é uma pancada só. Então vocês têm alguma coisa pra agregar? Alguma coisa pra que vocês discordam? Ou é, sim, fato, a Tsunade vence? Cara, pra complementar, é o seguinte, mesmo que o Kakashi utilizasse clones, meio que ele vai estar dividindo chakra. Então, ele vai acabar, querendo ou não, ele vai ficar um pouco mais fraco. Isso não é muito bom pro Kakashi, principalmente contra uma personagem do estilo da Tsunade, que tem muita força, que tem cura, é muito experiente em combate, então não seria uma boa. Genjutsu, esquece. A Tsunade ele daria muito bem contra os Genjutsu dele. Não, eu acho engraçado o Lucas falar que Genjutsu esquece. Como se a Tsunade tivesse algum feito relevante quebrando Genjutsu. Eu te pergunto, quando que a Tsunade quebrou algum Genjutsu? Tipo, o personagem lançou o Genjutsu na Tsunade e ela foi lá e quebrou. Quando que ela fez isso aí?
Onde que é falado que a Tsunade é boa de Genjutsu? Cara, não faz sentido, cara, não faz sentido. Eles simplesmente estão pegando as habilidades do Kakashi e jogando pro lado, descartando como se não fosse nada. O Kakashi realmente não é um cara que tem um Genjutsu tão poderoso assim e não é tanto de usar Genjutsu assim. Mas contra a Tsunade, ele provavelmente iria sim usar todos os recursos que ele tem. E Genjutsu é sim a possibilidade. Iria finalizar a Tsunade? Não, a gente não tem via também para falar que o Kakashi com o Sharingan dele consiga, no caso, como é que eu posso dizer? Finalizar a Tsunade. Mas para distrair ali alguns segundos, dar abertura para ele passar o Haikiri no pescoço, isso dá. Kakashi já fez, no caso, Genjutsu para conseguir distrair a galerinha. Então não tem essa história aí que a Tsunade não cai em Genjutsu. Não existe via para isso daí, cara. Quem é boa em Genjutsu é a Sakura. O próprio Kakashi reconhece que a Sakura poderia superar a Tsunade, porque a Sakura, sim, era boa em Genjutsu. E principalmente saindo Genjutsu, porque a gente nunca viu de fato a Sakura lançar, né? Aplicar Genjutsu em alguém. Ela só saía. Então o próprio Kakashi reconhece que um dos motivos da Sakura poder superar a Tsunade é justamente porque a Sakura era do tipo Genjutsu. Então só essa fala aí já crava que no quesito Genjutsu, a Tsunade não é isso tudo, tá? Então não faz sentido querer falar que ela não cairia no Genjutsu ali para ficar distraída alguns segundos, Genjutsu Sharingan do Kakashi, pra ele, né, passar a peixeira no pescoço dela. Eu acho que eles estão dando aquela nerfada ali no Kakashi pra tentar colocar a Tsunade pra vencer. Eu acho, é o que tá parecendo, pelo menos. É refinadíssimo. E o Kakashi não é tudo isso assim também, é bom, mas também não é no nível de, tipo assim, pegar uma Tsunade, tá ligado? A gente viu que o próprio Orochimaru lidou bem entre aspas com o Genjutsu do Itachi, porque, tipo assim, quando o Itachi usa o Genjutsu dele contra o Orochimaru, se ele não cortar a mão dele, ele ia quebrar o Genjutsu base do Sharingan. E se o Kabuto aparece ali também pra, tá ligado? Exatamente. Uma de fumaça ali. E tipo assim, uma parada do Kamui que a rapaziada não pegou ainda, é que ele tem que ter o alvo no campo de visão dele. A Tsunade tem suas Acho invocações. engraçado que eles falam agora do Kamui precisar, a pessoa tá no campo de visão, tá meio que ali estagnado, paralisado, né? E na hora do Deidara simplesmente esqueceram desse argumento aí, de que o Deidara simplesmente fica voando em alta velocidade no ar, ou seja, não vai ficar estabilizado pra ele cravar a visão, mas eles simplesmente esqueceram desse detalhe aí na hora do Deidara, mas agora que é a conta de Tsunade, que literalmente só pode ficar no chão, aí esse negócio aí do Kamui precisar focar a visão, aí já conta, tá? Engraçado. Que, aliás, se dividem. Bom, mano, tem a ela invocação, velho. E ela pode se camuflar dentro dessas invocações, seja utilizando clones ou ela mesma. E aí, então, tipo assim, o leque de habilidade da Tsunade meio que dá aquela counterada no Kakashi. E outra coisa que eu ligado? tava pensando aqui, né, é sobre... A Tsunade vai precisar encurralar o Kakashi. Ela vai precisar encurralar, não tem jeito. A Tsunade pode invocar a Katsuyu atrás do Kakashi, a Katsuyu manda o limo ácido, uma onda de limo ácido pra frente, e a Tsunade vem do outro lado. Isso aí não dá nada, porque o Kakashi pode literalmente só, tipo, sumir no chão. Vem um desse lado, vem outro desse outro. O Kakashi tá aqui no meio. O que ele faz? Some no chão e sai em qualquer lugar aleatório, no caso, surpreendendo a Tsunade e acabando com ela. Cães do Kakashi tem muito o que fazer contra isso. Mano, cada momento que passa eu vejo que dá mais Tsunade. Qual que é a sua opinião, Júlio? Cara, eu acho que realmente o Kakashi aí tá perdendo cada vez mais né? Quanto mais os pontos a favor dele. Porque a da Katsuyu também, realmente. Nem o Orochimaru, que tem uma resistência absurda, tentou tancar o ácido da Katsuyu, né? Ele mesmo falou. Tentou tocar como se, enfim, a Katsuyu basicamente nunca realmente tentou atacar diretamente ali o Orochimaru. Tipo, tem uma cena no Shippuden que ela realmente ameaça o Orochimaru, mas o Orochimaru tava de boa. Então querer falar que o Orochimaru, tipo, tinha medo do ácido da Katsuyu, não tem base, tá? Não tem base pra isso aí. O Orochimaru literalmente ficou de boa quando a Katsuyu no Shippuden ameaçou tacar o ácido nele. Pô, qualquer coisa você pode confiar em mim. Se você não confiar, pode lançar seu ácido em mim, tá ligado? Tipo, uma garantia ali pra Katsuyu. Então aqui... Isso só prova que ele se garante, porque obviamente ele não ia, digamos, morrer pra Katsuyu. Ele não ia realmente entregar a vida dele na mão da Katsuyu. Então só prova que ele, tipo, tava nem se importando com o ácido da Katsuyu. Tipo, ela quiser atacar, ataca, mas não vai dar em nada. O Kakashi... Tem jeito. Certo, Tsunade levou, e eu vou falar pra vocês, eu tava... Cara, confesso que achei esses motivos que eles falaram aqui bem fraquinho, tá? Achei que eles deram uma forçada pra Tsunade dar aquela vencida no Kakashi. Eu creio que seja por causa do nome Sannin. O nome Sannin pesa muito, tá? Mas a verdade é que, dentre os três Sannin, a Tsunade é a mais fraquinha ali, não de força física, mas de poder bruto ali, no caso, é a Tsunade. O que realmente deixa a Tsunade como, no caso, uma personagem complicada é, no caso, a regeneração dela. Mas sim, se o Kakashi acertar um Haikiri no pescoço da Tsunade, acabou, cara. Não tem muito o que ela fazer ali. E pela luta que ela mostrou, no caso, ali no clássico contra o Kabuto, a gente vê que ela não teria mesmo realmente de bater de frente contra o Kakashi. Aí você pode falar, mas a Tsunade do clássico pro Shippuden, ela ficou mais forte. Aí eu te pergunto, ficou mais forte como? Se ela literalmente parou, no caso, de viajar o mundo e foi se enfurnar no gabinete do Hokage, não tinha tempo pra praticamente nada, não podia mais nem sair pra beber, que era algo que ela gostava, não tinha mais tempo para absolutamente nada, ou seja, ela tava enferrujada, não treinava. E a gente sabe que ficar dentro do gabinete do Hokage dá aquela enferrujada se não treinar, porque o próprio Naruto conseguiu ficar enferrujado depois de virar Hokage porque não treinava. Já o Kakashi, obviamente, ficou treinando ali dentre, no caso, esses 3 anos que se passaram, tanto que no Shippuden ele tá ali, sim, um pouco mais forte. Então não faz sentido querer dizer que alguém que pegou pressão do Kabuto no Taijutsu vai conseguir vencer o Kakashi, cara. É meio absurdo isso daí. Mas ok, né? Cada um com a sua opinião.
impasse e eu tava achando que ia ter uma discussão mais acalorada. Só que quanto mais nós falou, mais nós viu que, mano, a Tsunade sola. Tem jeito. Tem que respeitar a Tsunade, viu? Muita gente acha que o Kakashi leva com facilidade. Já vi muita gente falar, pô, o Kakashi leva, tá maluco? Aí, ó, tá aqui a prova. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem. Agora, mano. Gai. Tem briga? Kakashi contra Gai. Tem briga, velho? Mano, quer deixar essa pra agora ou pro final? Quer deixar pro final? Algum de vocês tem argumentos aí pra ter briga? Cara, não. Aí pra mim já tem um vencedor certo. Mano, o Gai, ele treinou a vida inteira pra derrotar o Kakashi. Se ele fez o que ele fez com outros ninjas, o que ele faz com o Kakashi é brincadeira, mano. Mas aí eu falo, o único Kakashi que bate de frente contra um Gai 7 portões, aí é o Suzano com o Kamui Hakiri, etc. Fora isso, esquece. E a gente não tá falando desse Kakashi. A gente tá falando do Kakashi base. Então aqui não tem discussão, né? Vocês têm alguma coisa? Discussão, cara. Algum comentário aí sobre isso? Não, pra mim o Gai vence com tranquilidade aí. Toda honra e glória pra Maito Gai? Ficou bravo. Certo. Agora, bom, vou falar aqui pra vocês, hein, galera. Vou explanar. O Emanuel e o Júlio falaram pra pôr o Quarteto do Som. Aí eu falei, pô, por que eu vou pôr o Quarteto do Som? Pra mim é óbvio que o Kakashi ganha. Aí eles falaram, não, pô, o Geekverso fez um vídeo falando que o Quarteto do Som ganha do Kakashi. Aí eu falei, pô, sério? Caraca. Aí eles falaram que tem argumento, certo? E aqui eu já vou adiantar o meu e aí depois deixar a bola pra vocês, né, pra vocês trabalharem a jogada. Só que aqui, ó, o meu argumento é o seguinte. O Kakashi muito mais experiente, muito mais bolado, muito mais técnica. E se for parar pra ver, quais foram os ninjas que derrotaram o Quarteto do Som? Foi o Neji Genin, o Shikamaru com a ajuda da Temari, ou seja, o Shikamaru meio que não aguentou, né? O Kiba com a ajuda do Kankuro, ou seja, o Kiba também não aguentou. E o Neji. Choji, Neji, Kiba e Shikamaru. Kakashi é mais forte que esses 4. Logo, Kakashi consegue derrotar. Juntos eu não sei, mano. Juntos daria, mas eu acho que no fim o Kakashi... Pô, Kakashi... Lembrando que o vídeo que eu fiz, no caso, foi falando que o Kakashi do clássico, não é esse Kakashi que eles considerando aqui, que eles estão considerando, no caso, o Kakashi da guerra, estão simplesmente omitindo o fato que o Kakashi estava bufado na guerra. Em nenhum momento eles falaram que, no caso, o Kakashi tinha chakra da Kyuubi, tá? Até o presente momento, tá com 35 minutos de vídeo reagido, eles não falaram em nenhum momento que o Kakashi tinha o chakra da Kyuubi. Estão pegando os feitos, no caso do Kakashi da guerra, simplesmente ignorando que lá ele tava bufado, tá? Então, o Kakashi que eu falei que realmente perderia pelo Quarteto do Som foi o Kakashi do clássico, e no caso é o Quarteto do Som todo contra o Kakashi. Se fosse X1, se fosse no caso X1, aí sim o Kakashi poderia vencer, digamos, os 4. Mas os 4 de uma vez, na verdade é 5, porque tem o Sakon e o Kon. Os 5 de uma vez contra o Kakashi do clássico, não dá, cara. Não daria. Inclusive, se quiser entender melhor, assista o vídeo que você vai sair de lá convencido e entendendo o porquê disso. Mas bora ver aqui os argumentos da galerinha, bora ver se eles realmente vão dar uma via boa ou se vai ser uma via fraquinha. Bora ver aqui. Muito. Quero saber a opinião de vocês, começando pelo Emanuel. Cara, a gente tá considerando que o Kakashi da guerra, né? Então meio que não tem como falar que ele perde. Essa polêmica aí, esse debate aí que tá rolando, na questão dos vídeos, é mais ali o Kakashi do fim do clássico, tá ligado? O Kakashi ali do fim do clássico. Só que tem um porém, né? Uma coisa que muitos não notaram sobre o Kakashi é que o Kakashi da Anbu, ele é mais poderoso que o Kakashi do começo do clássico. E o Júlio consegue provar isso aí. Vai lá, Júlio, solta a brava. Mano, a gente consegue ver isso aí quando o Kakashi enfrenta o Kabuto. Logo no começo lá, quando o Sasuke tá no hospital, o Kakashi chega pelas costas dele e rouba a arma. Tem aquele confronto lá. O Kakashi fala que quando ele reconhece as habilidades do Kabuto, diz, então um ninja desse calibre tá do lado do Orochimaru. Nesse meu estado atual, ele não tem condições de enfrentar. Então, o Kakashi ali, ele tava muitos anos parado. O Kakashi, depois que ele saiu da Anbu, ele ficou anos em Konoha sem sair. Porque qual era o objetivo do Hiruzen? O Kakashi na Anbu, ele tava com a fama de sangue frio. Sim, a fama do Kakashi no mundo ninja é com ele na Anbu. Isso. Aí o Hiruzen pensou o quê? Não, eu vou tirar o Kakashi da Anbu e vou colocar ele pra comandar Genins, porque aí ele vai criar vínculos, ele vai dar uma acalmada, tá ligado? Né, mano? E um ninja que não tá em missão, o rendimento dele cai, tanto em poder quanto em É estratégia. igual um jogador, né, que fica muito tempo lesionado depois. A gente vê isso também em Boruto, que o próprio Kurama fala que o Naruto tava enferrujado. Verdade. Muito bem observado, mano. Faz muito sentido. E outra coisa aqui que eu falo, é uma curiosidade interessante, é que vocês sabiam que o Minato colocou... Tá, mas como isso ajuda no caso do Kakashi? Porque o que ele falou é que o Kakashi do clássico tá nerfado. Se tá nerfado, então fica mais fácil ainda pro Quarteto do Som macetar ele. Não entendi o ponto dele aqui, não. O Kakashi na Anbu pra ele espairecer? Tipo assim, pô, vou pôr o Kakashi... acho que até essa fala, ele fala, pô, vou pôr você na Anbu pra você pra você distrair com missões. Aí o cara virou um assassino profissional. Beleza, Minato, valeu. Tá ligado? Porque ele tinha acabado de perder o Obito e a Rin, tá ligado? Aí o Kakashi tava super deprê, ele falou, pô, vou pôr na Anbu. Esquece, virou o Kakashi do sangue frio, o ninja que copia. Vai descontar sua raiva nos outros, vai descontar sua raiva nos outros. E outro detalhe importante é que é de fato, mano, a fama do Kakashi foi construída no mundo ninja quando ele tava na Anbu. Manuel? Só pra complementar aí, cara, quando o Kakashi ele cai em si, vê que ele tem que treinar, é exatamente isso que ele faz. Ele volta a melhorar o seu físico, a se desenvolver de novo pra ter aquelas mesmas habilidades de antes e muito mais com a experiência que ele tem. E isso é antes do Quarteto do Som ir ali atrás do Sasuke, tá ligado? Então o Kakashi, ele... Pode falar, e o próprio Naruto reconhece isso. Quando ele volta pra Konoha, ele fala que o Kakashi tá mais rápido, tá mais ágil, tá mais se forte. for pra guerra, então esquece. Se for pra guerra, esquece. Esquece. E tem outro ponto que a gente não falou ainda, é que o Quarteto do Som enfrentou 2 Jonins de Konoha. Foi o Gema e o outro esqueci o nome dele. O Gema é o do palitinho, né? Isso, é o Gema que tem uma cicatriz no rosto, não é? Isso, eles estavam voltando de missão, eles falam que estão cansados, quando de repente aparece o Quarteto do Som diante deles. Então, e a gente viu depois, de repente não aparece a luta, mas corta pra o Quarteto falando que precisou usar o Juin 2.
pra enfrentar 2 Jonins cansados, entendeu? Pois é. E aqueles Jonins ali não tem nem chance contra nem o Kakashi do clássico. Então, eu acho que um bom meio de Isso aí é meio zoado, querer falar que os dois não tem chance contra o Kakashi do clássico, porque a gente literalmente não sabe quais as habilidades do Jonin. Tipo, os dois são da mesma patente. O Kakashi a gente sabe as habilidades, porque obviamente ele é quem a gente acompanha, né? Porque ele é do trio dos protagonistas, do time do protagonista. Mas os outros Jonin a gente só sabe que os caras têm a patente alta, mas se eu te perguntar uma ou duas habilidades dos caras ali, tu não sabe, tá? A gente até sabe que um deles ele pode, no caso, usar o Hiraishin em combinação com mais outros dois personagens, mas enfim, sozinho já não vai. Então é meio zoado querer falar que no caso o Kakashi vence os dois, ou que os dois não conseguem vencer o Kakashi, porque a gente não tem nem base pra isso, porque tipo, não sabe os poderes dele. O Asuma faz sentido falar porque a gente conhece as habilidades, no caso do Asuma, mas os outros dois ali a gente não sabe. Se eu te perguntar se ele tem qual elemento ele tem, você não sabe. Se a gente perguntar que ele sabe usar Genjutsu, você não sabe falar, porque a gente não viu as habilidades dele. E de fato, os dois estavam cansados ali. Mas ainda assim, eram 2 Jonin extremamente poderosos, tá? A própria Shizune ficou impressionada porque os dois perderam, porque os dois são extremamente fortes, então não era normal os dois perder ali. E de fato, o quarto do som, no caso, ficou cansado, mas não necessariamente por ter enfrentado 2 inimigos extremamente poderosos, sim porque eles usaram o estágio 2 da marca da maldição. E o mero fato de usar o nível 2 vai deixar eles sim cansados. Beleza, que eram 2 inimigos poderosos, tanto que eles tiveram que usar a marca, mas o motivo principal do quarto do som ficar cansado foi porque eles de fato usaram a marca da maldição do nível 2. E isso puxa muita estamina, tanto que eles tiveram que tentar descansar um pouquinho ali. Mas de verdade, isso daqui não prova muita coisa não, tá? Eles basicamente estão usando o Kakashi totalmente upado, que é o da guerra, com os poderes da Kyuubi lá, com o Chakra da Kyuubi. Não falaram isso até agora, e estão querendo falar que no caso, meio que refutar, digamos assim, o vídeo, sendo que o vídeo que eu fiz era do Kakashi do clássico. Que o próprio Júlio aqui só reforçou meu ponto, né? Ele falou que o Kakashi do clássico era pra estar mais abaixo do que ele deveria ser naquele momento, tá? Que eles fizeram que foi basicamente só provar o meu ponto, que realmente faz sentido o vídeo que eu fiz. A gente ainda conseguiu argumentar até demais. Só que eu acho que um bom meio de conseguir contemplar a vitória do Kakashi é comparando quem derrotou o Quarteto do Som. E outra, eles estão falando aqui também só de, basicamente, tiers, basicamente só de, digamos, patente. Eles falam basicamente que o Quarteto do Som ali teve dificuldades, né, de lutar com 2 Jonin, mas eles estão simplesmente desconsiderando as habilidades do Quarteto do Som. Eles simplesmente não estão falando da habilidade do Sakon, que é muito roubada, que ele basicamente se junta com o seu corpo, faz parte do seu corpo e te destrói por dentro. Não estão falando do Genjutsu da Tayuya também, que pode ser usado de qualquer lugar do campo de batalha sem o Kakashi estar percebendo. E tipo, por mais que não vá segurar o Kakashi por muito tempo, mas um minutozinho ali, um segundozinho ali que ele ficar paralisado pelo Genjutsu da Tayuya, porque ficaria, já é mais do que suficiente para outras 4 pessoas atacar ele, tá? O Jirobo também ficou gigante, tem um nível de poder aumentado 10 vezes, o cara fica extremamente poderoso. Ele pegou um Choji gigante e conseguiu levantar como se não fosse nada. Deu um porradão no Choji ali, que basicamente nocauteou ele também, mesmo ele sendo gigante. Vocês realmente acham que o Kakashi, mesmo no Shippuden, vai ter a força física de um Jirobo para levantar um Choji gigante? Nunca, cara. Não tem via, não tem base pra isso daí. Então eles estão simplesmente na fama. Tô pegando, tipo, a fama do Kakashi, o hype do Kakashi e tentando, né, dar aquela miguelada falando que ele vence ali, mesmo pegando ali a versão do Shippuden. Eles não estão realmente fazendo análise, que no caso é indo ponto a ponto, nos poderes, habilidades, estão só indo por cima, tá? Dito isso, ainda reforça a minha opinião. Kakashi do clássico realmente perderia. Kakashi do Shippuden eu já não boto minha mão no fogo, porque de fato o Kakashi ficou mais forte, né? E teria que fazer uma análise mais aprofundada. Mas o do clássico é que eles basicamente só reforçaram o meu vídeo, tá? Pra todo mundo que derrotou o Quarteto do Som. Pô, era Genin, pô. Tá ligado? Era Genin. Mas usam um argumento. Não falei? Estão só em patente. Só em patente. Ah, era Genin, era Genin, era Genin. Pela própria fala do Kakashi, o Sasuke, ali antes da fuga, já tinha nível Chunin. Então, esse negócio de que era Genin não faz muito sentido, cara. Tem que pegar as habilidades das pessoas que foram usadas ali, tá? O Quarteto do Som tava cansado. Só que é o seguinte, eles enfrentaram Jonins cansados e depois disso eles descansaram. Pois é. Não, e o Quarteto do Som tava cansado como? Sendo que cada um chegou preparado pra sua batalha? Exato. Tava cansado com a minha caminhada? Eles descansaram depois dessa batalha contra os ninjas de Konoha. E outro detalhe, mano. Tipo assim, se eles fossem realmente tão mais experientes, a questão de experiência e poder, eles venceriam com certa facilidade os Genins. A gente viu que não foi assim. Não foi, pô. Porque o Kakashi venceu. Eles estão simplesmente ignorando que a todo momento o Quarteto do Som tava subestimando a galera do Shikamaru. Eles realmente estavam tirando o time do Shikamaru pra nada. E esse foi um dos motivos, no caso, que fez o Quarteto do Som perder pra galerinha ali do Shikamaru. E ainda assim, tirando o Choji e o Neji, os outros lá não conseguiram basicamente vencer os caras sozinhos. O Kiba precisou de ajuda da Vila da Areia, o próprio Shikamaru precisou da ajuda de personagens da Vila da Areia. Além de que, outra coisa que eles não mencionaram aqui, é que o time lá de resgate do Shikamaru tomou
tomou pílulas, no caso, pra aumentar o seu poder, pra recuperar o seu poder depois que o Jirobo, no caso, absorveu o chakra deles lá. Enquanto o Quarteto do Som ficou cansado, não conseguiu descansar, porque na hora que eles pararam pra descansar, foi na hora que o time do Shikamaru chegou perto. Então eles basicamente não tiveram descanso desde a luta com os Jounins e depois que eles já tiveram que seguir de novo, porque o time do Shikamaru chegou. Então eles estão pulando aqui uma sequência de fatores e estão falando só por alto, enfim, não tem muita qualidade aqui nesses argumentos dele, não, vou ser sincero. Então só pegando, tipo, por alto, tipo, era Genin, se era Genin, então Kakashi sola. Era Jounin, tiveram dificuldade com Jounin, então Kakashi sola. Eles não estão indo no quesito mais importante de análise, que é o que? Habilidades. Eles simplesmente estão ignorando completamente as habilidades dos personagens. O Kakashi venceria todos os Genins ali com tranquilidade. Os únicos que venceu firme foi o Choji, mas ele quase se matou pra vencer, e o Neji, que também foi até o talo. Mas vale citar que o Kiba e o Shikamaru meio que estavam pra morrer e os ninja da areia vieram. Só que, tipo assim, o Kakashi ainda é superior. Kakashi da guerra, então, esquece. Aqui a gente tá discutindo meio que falando o Kakashi do clássico. Pô, o Kakashi da guerra é brincadeira. O Kakashi da guerra bateu de frente contra lendas. O próprio quarteto ficou com medo de enfrentar o Kakashi, então não tem muito o que discordar aí, não. Muito. Com medo não, eles só viram o Kakashi no caso e fazer coisas com esse personagem ali por perto é complicado. E se não me engano, isso só tem no anime, só falar no anime. No mangá, eu creio que eles não falam realmente nada assim de respeito ao Kakashi não, tá? Contra o mangá. Tu pega o Kakashi ali aposentado, eu sei que não é meio que uma base ou argumentativa, mas eu vou usar. Eu vou utilizar. Pega o Kakashi ali, aposentadão, Hokage, ele vai lá e enfrenta um monte de Genin ali, de Konoha, que até faz preparo contra ele, e mesmo assim eles perdem, cara. São muitos. Não, esquece, a gente... Não, agora aí o Lucas viajou. Tu realmente vai querer considerar os Genin de Boruto, principalmente nessa fase aqui, com os Genin do clássico, aí tá de sacanagem. Vai querer comparar, no caso, o Metal Lee com o Rockin' Lee, vai querer comparar qualquer um desses Genin ali, até o próprio Boruto, comparar ele com o Neji, até o Kiba é mais Genin que a maioria daqueles Genin ali que o Kakashi realmente venceu. Tá de sacanagem. Esse argumento aí foi realmente muito fraco. Lucas, realmente. Não use mais esse argumento aí porque não faz sentido. Querer pegar ali um ou dois Genins de Boruto, eles estando mais à frente, até vai. A gente dá uma passada de pano. Mas pegar eles nessa fase aqui, que era tudo bucha, eles nem eram Genin realmente de verdade aqui, propriamente dito, quanto os Genin do clássico. Tanto que até tem aquela trend lá do TikTok, tipo, Genin, aí bota no caso os Nutella de Boruto, e Genin realmente de verdade. Bota Rockin' Lee, bota Gaara, bota Neji, bota Genin de verdade, que é o de Naruto clássico. Então esse argumento aí foi muito, muito fraquinho, tá? De Kakashi Elite. Agora, briga boa, tá? Gravamos aqui então o Quarteto do Som, show? A gente já analisou? Deixa a opinião de vocês no comentário, como sempre, sem tiltar e sem chilique, tá? Vamos ser legal e educado, tropinha. Mas aí qual que é o ponto agora, ó? Pen. Só o caminho Deva. Só o caminho Deva contra o Kakashi. Vamos lá? Só o Deva? Só o Deva. Porque o que acontece? Quando foi Quero ver essa aqui também. Quando foi pra Konoha lá, o Kakashi e o Deva lutaram, mas ambos tiveram ajuda externa. O Kakashi teve do Choji e do Shouza, certo? E o Pen teve do caminho Ashura, se não me engano, que é o das armas lá. Só os dois. Isso. Eu ainda vou de Pen com tranquilidade, mas eu acho que o Kakashi protagonizaria uma luta bonita. Encostaria ali no Pen, só que o Pen quebrantado conseguiria tancar. E aí tem outro argumento que eu trago aqui que eu acho que já vai destruir a discussão, foi mal, mas é um ponto. Se eu tô falando que é só o Deva, então o Deva com a energia no talo. E o Deva com a energia no talo, só o Deva bateu de frente contra Kurama no seu estado mais possuído que já tinha aparecido até aquele momento. Bateu de frente é só falácia, tá? Pra quem só assistiu, no caso, o anime. Pra quem leu o mangá, sabe que o Camille Deva, basicamente, o Camille Deva tenta impedir uma Bijudama que a Kurama tava carregando, vê que ia dar ruim e foge da vila. É basicamente isso. No mangá, que é o canônico, não tem luta no caso de Camille Deva versus a Kyuubi. Isso aí só acontece no anime, tá? Então, esse argumentozinho aí, que ele bateu de frente com a Kyuubi, esquece. Isso aí, no caso, é filler. Não existe no mangá. Shinra Tensei, Shibaku Tensei, etc. Então eu acho que no começo seria uma luta bonita, igual de fato foi, só que sem ajuda externa, porradeiro, Kakashi ia ser esmagado e ia entrar numa lata de sardinha. Quero saber a opinião de vocês. Cara, só o Deva, eu acho que o Deva não aguenta não, Kakashi. Sério? Se for os 6 caminhos, aí ele vence tranquilo, mas só o Deva não leva não. Boa. Por que eu acho isso? Porque o Kakashi ele também não tinha informações sobre o caminho Deva, ele descobriu ali no decorrer da luta, então vantagem de informação ele não tinha. Ele entendeu como funcionava o jutsu do Deva, e ele já tinha preparado toda uma estratégia ali pra vencer. Sim, mesmo que o Chouza não chegasse lá com o Choji, né? Inclusive, eu tenho um vídeo no canal principal explicando isso aí, porque, na minha opinião, sim, o Kakashi venceria só o Camille Deva naquela situação. Porque aqui o Kamo já quis dar uma upada. Falar, se fosse o Camille Deva, então ele ia poder usar o poder total sem considerar os outros 6 caminhos. Já dei aquela upada, no caso, no Camille Deva. Mas o que, por exemplo, o que eu fiz no meu vídeo foi considerar o que aconteceria, no caso, se a luta continuasse naquela situação. O Camille Deva sozinho ali dentro de Konoha e os outros 5 Pens atacando a vila, versus, no caso, o Camille Deva
versus Kakashi, tá? Então, dentro daquela situação ali, eu creio que o mangá meio que deixou claro que se fosse só o Kami Deva, sim, o Kakashi venceria. Até porque também não faz tanto sentido o Kami Azula chegar pra proteger o Kami Deva se o Kami Deva pudesse lidar com ele sozinho. Tipo, se ele consegue realmente solar o Kakashi sozinho, porque quando o Kami Deva chega, só tinha um Kakashi, não tinha Chozo, não tinha ninguém, não faz sentido o Kami Azula ir, no caso, lá pra proteger o Deva. Ele pode ir atacar outros lugares da vila pra aumentar a destruição, aumentar, no caso, o plano deles, em vez de ir lá proteger o Kami Deva, tá? Então não faz muito sentido achar que realmente o Kami Deva sozinho conseguiria vencer o Kakashi naquela situação. Tá duvidando? Vá lá no vídeo que eu fiz, que vai estar extremamente explicado, totalmente baseado no mangá, que é o canônico, tá? O Kakashi sozinho ele ia conseguir com a ajuda dos clones, que ele já tava com clones sendo usado, ele ia se esconder na terra e usar aquela mesma estratégia. Ele ia forçar o Pen a usar o Shina Tensei e ele ia usar os clones pra prender o Deva nesse momento e finalizar com o Chidori. Então no X1, considerando ali o que foi mostrado no mangá, né, no anime, o Kakashi ele venceria. Também tem a questão que você falou do Pen, que tá até o talo, né? Você falou Isso, esse que é o ponto. Porque o que acontece, mano, só uma aspa. No caso, aí ia tá puxando sardinha pro Pen. Porque se é, no caso, considerando aquela situação específica, não faz sentido achar que o Kami Deva vai estar no talo e ignorar os outros 5 caminhos. Não, tem que pegar o contexto que tava acontecendo. Aqui, a gente tá falando só do Kami Deva, então a gente vai colocar toda a energia do Deva, certo? O primeiro ponto, um Shinra Tensei tranquilinho, o Kakashi não ia poder fazer nada. Mas eu nem quero falar sobre isso. Vamos falar da resistência. Isso aí não faz muito sentido. Por quê? Porque no mangá, o Kakashi pegou, no caso, 2 Shinra Tenseis diretamente ali do Kami Deva e sobreviveu. Então só por isso daí a gente já vê que sim, o Kakashi tinha capacidade de sobreviver ao Shinra Tensei, porque é fato, é canônico, tá no mangá. Agora, se quiser de fato usar um Shinra Tensei escala da vila toda, aí realmente, provavelmente, o Kakashi ia sair na pior. Mas aí já puxa a sardinha pro Kami Deva, porque o cara tá literalmente desconsiderando os outros 5 caminhos de Pen pra justamente o Kami Deva poder usar essa habilidade aqui, tá? Resistência do Kami Deva quando tá só ele. Mano, tem uma cena que o Naruto pega um teco de pedra e prega o Deva no chão, mano. Filler! Mas ali, Tudo isso daqui é filler, cara. Tudo isso aqui é filler. O Deva faz um Shibaku Tensei que prende Kurama inteira, mano. mas você tá ligado que ali Mano, prender não prende, tanto que o Naruto conseguiu vencer e conseguiu sair, né? Então esse negócio aí que prendeu a Kurama inteira é hipérbole, né? Porque obviamente se tivesse prendido realmente a Kurama inteira, ele teria vencido. Não venceu? não acontece no mangá, né? No Ó. mangá, Não, entendi. no No mangá, anime. Tá ligado? O Júlio tá ligado no mangá. Essas falas que o Camus tá falando só existem no anime, tá? A galera acha que o Kami Deva sozinho é um monstro. E não é. Tipo, ele é muito poderoso. Mas não é, porque a galera pega, no caso, a batalha da Kyuubi 6 Cauda versus Pen. Mas isso basicamente só existe no anime. No mangá, ele só basicamente impede a Kurama de fazer uma Bijudama, não deixa ela carregar a Bijudama, vê que vai dar ruim e foge. Tenta ir pra perto do corpo do Nagato pra tentar apelar pro Shibaku Tensei, tá? Então o Júlio tá entendido aí do mangá. no mangá, o Deva nunca enfrentou o Naruto. O pessoal fala, o Deva Exatamente. o Naruto 6 Caudas. Não, cara. Verdade. Ele só fugiu. Ele só Exatamente. na cabeça do Naruto e fugiu pra se aproximar do Nagato e usar o Shibaku Tensei. Mas Exatamente. ele não bateu, não. O que você acha, Sabe Manuel? por que eu não descarto muito essas cenas do anime? Porque quando tu pega a cena do mangá, em específico, tu vê que o Pen, ele não tá com as vestimentas e o corpo dele intacto. Ele tomou pancada. Essas cenas, elas meio que cortam. Só que Mas o tem Deva, técnicas quando ele... ali que não convém com o mangá. Tá, Por mas exemplo, a ali gente não tá levando só em consideração o mangá, mano. BTS. Quando o Pen, ele cria uma barreira ali, usando o caminho, né? Quando ele cria uma barreira, as Bijudamas desviam ali. Não tem muito sentido ali, porque ele tem um intervalo de tempo de 5 segundos quando usa o jutsu. Exatamente. Então como é que ele vai manter uma técnica e desviar os ataques? Isso aí não é muito coerente com o mangá, não. A questão que pega aqui é que, tipo assim, quando ele vai utilizar essas técnicas de defesa, ele já tá esperando o ataque. Já o Kakashi, ele é o tipo de ninja que, por exemplo, ele enfrentou ali o Kami Deva e o Ashura. Literalmente, se o Ashura não intervém pra poder salvar o Kami Deva, ele ia de arrasta. Agora Ia de só o arrasta? Kakashi contra o Ia de Deva. arrasta? Tem a cena que ele literalmente, o Kakashi usa o Chidori pra poder acertar E o ele, Ashura ele é pula na preso, frente. pula na frente. Mas tem aí outra quando cena. ia de arrasta, você acha que, tipo assim, ia matar? Então acabou, cara, acabou. O Kakashi conseguiria sim vencer o Kami Deva se fosse X1. Kakashi versus Kami Deva? Kakashi. É porque ele não ia pegar no peito, porque ele não ia ter técnica defensiva, ele não ia ter os poderes gravitacionais pra fazer o que ele fez contra o Naruto Kurama. Um ponto a se levar em consideração é o seguinte, da mesma forma que vocês falaram que se o golpe pega no Deva, o Deva teria morrido, aqui a gente tá trazendo uma luta hipotética de 1 contra 1. O Kakashi só conseguiu entender tudo aquilo porque ele algumas vezes usou o Choujuu Shouza ali pra fazer técnicas, pra aprender, pra calcular o tempo. Aqui a gente tem que levar em consideração o Kakashi sem ajuda externa, no máximo com as suas invocações, e eu não sei muito o que as invocações poderiam fazer. O Kakashi já tinha entendido basicamente toda a técnica realmente ali do Pen. Ele já tinha entendido o poder de atração, o poder de repulsão, tanto que é o próprio Kakashi que explica. O Choujuu pergunta pro Kakashi, e aí, o que ele faz? Como é que funciona? E é o Kakashi que explica pro Choujuu como a habilidade funciona. Depois disso também é o Kakashi que percebe, no caso, a fraqueza ali dos 5 segundos, quando todo mundo joga ali, no caso, Kunai, no caminho Deva. Então dá pra falar ali que basicamente quem descobriu tudo foi o Kakashi. Os outros ali realmente só ajudaram arremessando Kunai no caminho Deva, e aí o Kakashi foi quem entendeu. Mas vai dizer que agora o Kakashi não pode jogar Kunai sozinho? Tá de brincadeira, né? Claro que ele pode tacar Kunai sozinho. Tá ligado? E
o Pain no talo do poder. E aí eu falo, pô, foi o que eu falei até no vídeo contra o Gara. O caminho Deva, ele tem um poder de repulsão tão forte, mas tão forte quando ele tá lutando sozinho, que ele conseguiu mandar pra longe 3 sapos gigantes, os 3 sapos que o Naruto invoca, tá ligado? E depois, pô, ele consegue bater, ele consegue meio que segurar a Kurama, pô, no auge do auge do auge, tá ligado? Eu não vejo o Kakashi tancando um Shinra Tensei bem feito, mas de jeito nenhum, velho. Cara, é o Mas tem seguinte, uma questão. se ele tomar O Camus quer porque quer, no caso, pegar o caminho Deva, no caso, sem considerar os outros 5 caminhos, ou seja, fora daquela situação ali pra, no caso, privilegiar o caminho Deva. Mas tipo, não faz sentido. A luta aconteceu, no caso, em um momento onde estava tendo todo o contexto por trás, tinha 5 caminhos ali, então não faz sentido querer tirar desse âmbito aqui, sendo que a premissa é justamente considerar o Kakashi daquela ocasião. Se fosse, no caso, uma luta isenta totalmente, aí beleza, mas eles falam no começo do vídeo que a premissa realmente é considerar o Kakashi ali, da saga Pen a Kakashi da guerra, então não faz sentido também querer pegar, no caso, o Pain fora de outro contexto, entendeu? Tem que pegar os dois no contexto que eles se propuseram a considerar no começo do vídeo. se ele tomar um Shinra Tensei no peito, nessa escala, realmente, acaba pra ele. Só que, tipo assim, o Kakashi tem sim uma vez que ele tá ali enfrentando o Pain e o Asura, que ele tá sem a ajuda de ninguém. E aí, eles acertam aquele clone. Imagina se fosse só o Deva tentando usar a racha negra dele ali, que ele poderia usar o Banshoten pra fazer aquilo ali. E aí o Kakashi revela que era um clone de eletricidade. Ele já não ia poder mais fazer aquilo ali pra poder, né, se defender ou usar o Shinra Tensei, porque ele tinha acabado de usar. E o Kakashi surpreende ele por baixo. Sobre o Shinra Tensei em larga escala também, temos outro porém, que o Kakashi pode se ocultar pelo solo. Então, tipo assim, mesmo que ele destrua também por baixo do solo até certa escala, o Kakashi ele meio que pode se aprofundando ali com o se E afundando. pegar o ataque não, pô. Nós tá falando de uma técnica que destruiu completamente uma vila, mano. Tipo assim, Destruiu completamente uma vila, mas ainda assim teve várias pessoas que sobreviveram ali, só usando insetos, usando escombros. A própria Tsunade não usou nenhuma habilidade específica pra se proteger, ela se protegeu dentro dos escombros ali, junto com os caçadores Zambu, tá? O Pain fez um oco bem grande tá mesmo, ligado? cara. Pô, a gente tá falando de destruir uma vila inteira. Não sei como o Kamui entraria nessa discussão pra esse combate. E outra, eles já meteram a onda também que o Kakashi consegue ir pra outra dimensão e voltar. Aqui eles vão simplesmente ignorar isso? É sério mesmo? Aí poderia ser como? Ele manda o Shinra Tensei e o Kakashi vai pra outra dimensão e depois Ah, volta. Seria tá. uma boa. Mas aí, de maneira geral, pô, as barras de chakra que o Deva usa são muito boladas. Pô, o Deva derrota o Naruto, mano. É porque Mas a o Deva, Hinata mano. entra na treta, a Hinata entra na treta. Mas quando o Deva derrota o Naruto tá na forma base, tá? Tem muita gente que acha que ele derrotou o Naruto no modo Senin, mas não tava. Ele tava na forma base. E na forma base, o Kakashi é totalmente superior àquele Naruto, além de ter o Sharingan. Então não vá achando que porque o Pain conseguiu pegar o Naruto na forma base, ele também ia pegar o Kakashi. Não cola, tá? Até porque o Kakashi também já tinha entendido que aquelas barras ali dava ruim. E ele se deixou ser acertado, no caso, pra, no caso, segurar ali e acertar um Haikiri no caminho Deva. E naquele momento ele entendeu que se acertado por aquelas barras não dava muito bom não, tá? Então ele só seria acertado se de fato ele quisesse, que nem ele deixou o Deva acertar ele aqui mais ou menos no ombro pra ele segurar o ataque. Depois daquilo acertar ele, sem ele querer, não cola, tá? Não tem base pra E isso. ele não poderia matar, aí o Naruto descontrola e vira Kurama. Mas o Deva, ele tem essa questão. E quanto maior o Shinra Tensei, quanto maior a potência, mais tempo ele vai passar sem poder usar. O Deva voa, o Kakashi não voa, e aí? Mas aí tem o Kamui. Não, ele não voa, ele levita, né? Ele levita ali alguns segundinhos ali e depois fica totalmente ali lascado, sem poder usar as habilidades. É uma luta difícil, realmente Pô, é uma luta Ó, difícil. então vamos fazer assim, ó. É óbvio que se fosse os 6 caminhos de Pain, não daria pro Kakashi. Aí, óbvio. Isso. Mas aqui, deixando claro, é só o caminho Deva, tá, galera? É só esse cara aqui da foto. Vamos então, tipo assim, ó, como é uma luta, é muito firme e tá em aberto, vocês querem cravar se derrota ou não? Ou vamos de impasse? Vamos abrir um impasse? Bora de impasse essa primeira aí. E vamos deixar pros comentários, né? Eu acho que o Camus deu, no caso aqui, uma saída do tema, porque ele quis pegar um caminho Deva sem considerar os outros Pains, pra poder usar o Shinra Tensei no máximo. A premissa do vídeo ali que eles falam no começo é considerar os personagens ali naquela fase, no caso do Kakashi, arco de Pain, e no caso também Kakashi da guerra. O Pain tá inserido nesse contexto aí, então faz sentido considerar o Pain naquele contexto ali que eles estavam, tanto que a luta começou a acontecer. Faz mais sentido considerar uma continuação daquela luta do que uma a partir do zero, privilegiando, porque se dessa forma que o Camus queria fazer, tá basicamente privilegiando o caminho Deva, tipo, tira os outros 5 caminhos, mas dá poder total, no caso, pro caminho Deva. É basicamente isso que ele tá fazendo. Então eu creio que ele quis dar aquela privilegiada ali pro caminho Deva. E se fosse desse cenário aí, talvez realmente o Caminho Deva venceria. Mas se fosse seguir na luta, que nem tava acontecendo no mangá ali, Kakashi versus Caminho Deva, daria Kakashi, cara. Isso. Tudo bem, então impasse, ó. Já tô aqui abrindo aqui, ó, impasse, certo? E vamos de impasse, quero saber os comentários de vocês, certo? Tem muita coisa aqui pra acontecer, galera, comentem aí. Danzo, Caminho Deva contra Kakashi, Danzo quem será é que vence, interessante, hein? Agora, manos, se liguem, um personagem que muita gente odeia no nível máximo, só que Eu eu não já gosto. cravo aqui rápido, que, véi, nesse estado aqui que tá na foto, o Danzo maceta o Kakashi. E aí eu posso falar por quê? Posso falar por quê rapidinho aqui? Qual motivo? O Sasuke derrotou o Danzo 10 vezes, certo? 10 vezes. Ué, E entre essas ela 10 ficou- vezes, ele usou quase todas as técnicas que ele usa pra derrotar o Danzo 10 vezes, o Kakashi não tem. Pera. E digo mais, muitas das vezes voltou. que o Sasuke se defende contra técnicas do Danzo são com poderes que também o Kakashi não tem. Vamos lá, o primeiro golpe que o Danzo dá no Sasuke, que ele tira lá o braço dele e sai correndo dar um socão com uma força absurda, uma força ali meio que de Mokuton, né, com o braço dele, o Sasuke se defende com o Susanoo.
Kakashi não conseguiria ativar esse Suzano. Então, não sei se ele conseguiria desviar esse primeiro pancadão. Então, vai seguindo. Pô, tem uma técnica muito louca que o Danzo usa, de técnica de selamento, que ele sela lá o Sasuke. E aí, como que o Sasuke sai? Com o Suzano. Também ele conseguiria matar. Tem uma outra vez lá que o Sasuke mata o Danzo com a flecha de Suzano. Kakashi não tem. Talvez o Kakashi poderia matar uma vez ali. Eles estão gastando essa levatou aqui. É Kotomatsu Kami no Kakashi e acaba a luta. Basicamente isso. O Danzo pode usar o Kotomatsu Kami a hora que ele quiser no começo da luta. Então, tem luta. Tem luta. Com Kamui, poderia matar outra vez com o Chidori, poderia matar com técnica de terra, mas eu acho que 10 vezes ele não conseguiria matar, mano. Quero saber a opinião de vocês. Cara, a minha visão sobre isso aí é muito parecida com a sua. Kakashi tem chakra pra poder fazer tudo isso aí? Pra aguentar Não 10 tem. vezes, 10 ciclos. Não tem. Outro ponto. Isso aqui, ó, eu já falei pra você que o Sasuke é meu personagem preferido. Então, tipo assim, essa vai pros fanboys do Sasuke. O Sasuke não venceria o Danzo sem ajuda. A luta que ele teve contra o Danzo, a primeira investida que o Danzo utiliza contra ele, quando ele utiliza o Izanagi, que ele faz aqueles disparos de balas ali, o Sasuke só reage porque a Karen avisa ele. Tinha alguém sensorial ali. Bom ponto, hein? Exatamente. Bem pensado, porque, tipo assim, quando a gente fala de ajuda, eu fico tentando lembrar alguma ajuda de fato que alguém fez alguma coisa. Só que isso aí é uma ajuda mesmo, o ato de avisar, né? Bom ponto, pode continuar. Outra coisa, a Karen, ela cura o Sasuke no meio da luta. Quando o Danzo literalmente meio que perde ali, ela cura ele. Então ele teve mais outra vantagem contra o Danzo. E mais outro um ponto. Quando o Danzo faz a autodestruição no final das contas, o Obito avisa. Sai daí, pá, não sei o que ele já consegue antecipar. Exatamente. A questão aqui é a seguinte, quando o Danzo tá enfrentando o Sasuke, temos outro ponto aqui que realmente tava ali a favor ali do Sasuke. O Danzo não podia usar o Kotomatsu Kami porque ele tinha acabado de utilizar. Agora coloca, por exemplo, o Kakashi não sabia do Izanagi do Danzo. Ele não sabia do Kotomatsu Kami. Como que você enfrenta o desconhecido dessa forma? Se até o Sasuke teve dificuldade. Pois é. Eu acho que, tipo assim, ó, nesse aspecto, o Kamui poderia, porque também vai do tempo de luta. A gente tá falando, tem que matar o cara 10 vezes. Kakashi não tem energia, mano. Tipo assim, mano, ele usou o Kamui. Cara, você tá rendendo demais uma coisa que é meio óbvia. O Kakashi não tem absolutamente nada que ele possa fazer contra o Kotomatsu Kami. Então acabou a luta aí, cara. Acabou a luta aí. O outro lá, que nem já falaram, consegue morrer 10 vezes e voltar. O outro é o Kakashi. Ele não tem tanto chakra quanto o Sasuke. Até o Sasuke tem mais chakra que o Kakashi. Precisou ali de uma ajuda ali da Karen, no caso, pra regenerar ele em alguns momentos. Então não tem muito o que render aqui. É Danzo, solo e acabou. Fui 2 vezes. Não chega até a 5ª vez, mano. Não chega, tá ligado? Não chega até a 5ª vez. Queria saber sua opinião, Júlio. O que você acha, mano? Mano, eu acho que nem o Sasuke teria vencido o Danzo se não fosse o roteiro, tá ligado? Porque aconteceu todo um esquema ali pro Danzo perder o quê? O Kotomatsu Kami. A arma mais forte dele ele não podia usar contra o Mas aí Sasuke. eu pergunto, o Danzo conseguiria usar o Kotomatsu Kami assim com eficiência? Pô, a gente tá falando do Genjutsu do Shitsu. O Danzo conseguiria usar, velho? O Kakashi Conseguiria, pegou pra usar mano. o Kamui, mano. Mas ele tava usando. Mas o Kakashi não tem células do Hashirama. O Danzo tem. Ele não usou lá na Não, usou reunião. contra o Mifune, né? Que até o AU Mifune, olha. isso. Aham. Ele conseguiria. E ele ainda fica pensando em quem ele deveria usar, se no Madara ou no Sasuke. Ainda teve esse fator aí. Ele demorou pensando em quem usaria. Aham. E é por Ele isso tava que na perdeu. dúvida. Isso, ele perdeu justamente por causa disso. Aí ele preferiu autodestruir, né? Mano? Então contra o Danzo aqui tem jeito, né? O Danzo derrota o Danzo Kakashi. vence. O Kakashi não teria. O Kakashi poderia matar até algumas vezes, mas no fim das contas não mata todas, não, né? Não mata todas, não tem como. A partir de agora eu vou pôr os personagens aqui na frente, porque ali de trás já tá nossa cara na frente. Agora, olha só, trouxe aqui um parceiro, um amigão do Kakashi, Yamato. que é o Yamato, que por muito tempo sempre foi a mesma patente do Kakashi, né? Primeiro o Yamato era da Ambu Raiz e o Kakashi era da Ambu do Hiruzen. Aí depois o Kakashi meio que recruta o Yamato, traz pro time dele. Sempre foram ali do mesmo time, sempre tiveram lado a lado. E, mano, aqui eu acho que é uma briga boa. Eu já tenho minha resposta, certo? Mas eu quero saber a opinião de vocês e se tem briga. O que vocês acham? Tem briga? Cara, tem briga, porque os dois são muito experientes, foram da Ambu. Só que eu vejo o Kakashi meio que sendo counter, e eu vou te explicar o porquê. Os mesmos elementos que o Yamato possui, exceto o Mokuton, no caso o estilo terra, o estilo água, o Kakashi também possui. Então ele conseguiria lidar bem com o Sharingan. Já o Mokuton, ele tem o Raiton que meio que countera. A gente vê o Sasuke utilizando, exatamente, o Sasuke utiliza ali contra o Yamato, ali, quando eles se encontram a primeira vez. Então o Kakashi, ele é meio que counter nesse sentido. E ele poderia, vendo ali que teria uma certa dificuldade contra o Yamato, utilizar o Kamui, que aí pra mim Já seria era, checkmate. acabaria. Tu tem algum ponto aí, Júlio? Cara, eu acho que o Yamato ele não tem a mínima chance contra o Kakashi. Bom, Porque, que nem bom, o Lucas então é. falou, o Mokuton aí, mesmo o Mokuton que ele usa, né, na luta dele inteira, é neutralizado pelo Raiton do Kakashi. Entendi. O Kakashi Eu creio que daria uma luta bem equilibrada e até boa de se assistir. Mas, de forma geral, eu não me vem nada à cabeça realmente de habilidade do Yamato que ele poderia usar pra finalizar, pra, tipo, pegar. Tipo, ó, eu posso garantir que com essa técnica aqui ele venceria o Kakashi. Não tem, tipo, ele não tem essa técnica de finalização. Então é bem complicado falar realmente que o Yamato conseguiria vencer. Dá uma luta boa? Dá. Mas falar que o Yamato vence realmente acho embaçado. Então, eu tô com eles nessa daqui. Isso já foi abordado até em filler, que o Kakashi ele destruiu o Mokuton do Yamato com um golpe só. Isso que eu ia falar. A cena tem uma cena que o Danzo manda o Yamato fazer um atentado contra o Hiruzen. E aí nessa Isso. cena o Kakashi já Contra o antecipa. Kakashi. E aí o Yamato manda um Mokuton pra cima do Kakashi só com o Chidori corta o Mokuton todinho do Yamato. Todinho. E ainda fica com o Chidori na cara do Yamato. E isso já dá pra gente, né, entender que o Raiton, o estilo raio, acaba sendo muito eficiente contra o Mokuton. Eu acho que o Yamato foi muito nerfado, tá ligado? Muito nerfado. O negócio é que o Mokuton do Yamato é muito
light, né? Muito pebal, digamos assim. É muito realmente secundário. Ele não tem nem sequer um décimo realmente do poder do Mokuton verdadeiro lá do Hashirama. Basicamente, o Kekkei é uma liberação, ok. Mas vai depender da quantidade de chakra, do poder do chakra do personagem. Por exemplo, o Madara usando o estilo fogo conseguiu bater de frente com vários usuários do elemento água. Obviamente, fogo não tem vantagem contra a água. Mas como o chakra do Madara é mais poderoso, o Madara é mais poderoso de forma geral, ele conseguiu bater de frente. Então, creio que seja nesse sentido aí. Tipo, embora o Yamato tenha Mokuton, ele realmente não tem nem um décimo realmente ali do poder original do Hashirama. Então o Mokuton dele, obviamente, vai ser mais fraco do que o do Hashirama. Mano, pelo que o Yamato poderia fazer, tem várias técnicas de maneira maneira que o Yamato não faz, tá ligado? Ele mesmo fala que nem se compara com o do primeiro Hokage. Não dá, Seria cara, muito não dá. maneiro se o Yamato desenvolvesse um Senjutsu lá da madeira. Ia ser da hora. Então é isso? Cara, Yamato o perde? Tem alguma coisa aí, Yamato, mano? Cara, não, pior que não, ele perde mesmo. Eu acho que o Tem Yamato ele é chance. aquele tipo de personagem que o autor podia ter explorado mais, né? Poderia. Já Quer que eu diga a verdade? O Yamato foi criado só pra o Kakashi não ir naquela missão e recuperar o Sasuke. Bom argumento. Eu não acho que foi criado só por isso, mas ele serviu ali. Teve, porque se o Kakashi tivesse ido, mano, eu acho que ele tinha conseguido, hein? Cara, esse ponto que o Júlio deu é interessante, mas ainda acho que não, sabe por quê? Porque o Orochimaru tava lá, e a gente sabe que o Kakashi dá aquela tremida literalmente na base pro Orochimaru. Então tinha o Orochimaru, tinha o Kabuto, tinha o próprio Sasuke, não ia dar. Porque ali o Kakashi até poderia bater de frente, teoricamente, com os três, ele poderia bater de frente ali por um tempo com o Orochimaru, com o Kabuto e com o próprio Sasuke. Mas se fosse X1, agora os três juntos contra o Kakashi, o time 7 ali, não ia dar luta. O Sasuke sozinho consegue, naquela época ali, conseguia vencer Naruto, Sakura e Sai, brincando, tá? Ainda tinha mais o Kabuto pra ficar ali dando trabalho. E ainda tinha o Orochimaru também, que bateu de frente com o Naruto Quatro Caudas. Então não tinha ali como realmente eles resgatarem o Sasuke ali, na minha opinião, naquele momento, porque tinha o Orochimaru, o Sasuke e o Kabuto. O trio era muito mais poderoso do que o Kakashi versus o Kakashi com o time 7. Ah, não sei. Sabe o que é foda? É que, tipo assim, tanto os fãs quanto o próprio roteiro tiram o Kakashi desses problemão, tá ligado? Tipo, É. não vamos colocar o Kakashi aqui não, porque já que ele não dá pra ele ganhar e nem sair bonito na foto, vamos deixar ele de fora. Porque se o Kakashi vai, o Orochimaru tem que fazer alguma coisa. E vamos Eu admitir, ia tá? falar isso. E Eu ia vamos falar admitir. Se o Orochimaru fizesse alguma coisa, O Kakashi não dava. tranca firme pro Orochimaru. Tranca firme. Tem Real. jeito. Inclusive, a gente falou pra pôr o Orochimaru nessa lista aqui e nem colocou, né? porque não tem luta, pô. Não tem luta mesmo, não. Da Pior que Orochimaru. não tem. Da Orochimaru. É, o Orochimaru. O Orochimaru Kakashi solo, sempre... tranquilo. Mano, o Kakashi sempre peidou pro Orochimaru. Não tem jeito. Agora, mano, aqui, ó. Haku. Haku. E aí, o legal é que, tipo assim, a resposta fica bem mais fácil quando o personagem já enfrentou o Sasuke. Essa é a realidade. Porque o que acontece? Porque a gente pode ver o que o Sasuke fez e comparar pra ver se o Kakashi poderia fazer ou não. Só no Danzo que não funciona isso, mas de resto eu acho que funciona bem. Contra o Haku, eu acho que, tipo assim, ó, embora o Haku seja muito maneiro e muito poderoso, o Kakashi já neutralizou o Haku algumas vezes, tanto como Edo Tensei, quanto no fim, que o Haku acaba pulando na frente, mas neutraliza. Embora o Haku seja muito bom, o que o Sasuke fez pra poder tancar o Haku? Sharingan pra acompanhar os movimentos e estilo fogo pra poder pegar. Embora o Kakashi não seja muito bom com estilo fogo, ele tem estilo fogo, então ele poderia fazer isso. Mas eu acho que o Kakashi consegue neutralizar o Haku com certa tranquilidade, pensando bem aqui. Quero saber a opinião de você. É, como você falou, mas não explicou nada. Ele tentou falar que era estilo fogo, tentou falar que era Sharingan, mas no fim ele só falou que é venciamente porque sim, né? Então não deu um argumento realmente coeso aqui, digamos, né? Mas bora ver o que o Lucas e o Júlio vão falar aqui a respeito disso O que também. vocês acham? Primeiro ponto, Kakashi nunca ia se deixar ser preso por aqueles espelhos. Não. Quando ele começasse Será? a ver que os espelhos estavam se formando, ele ia meter o pé dali, mano. Eu acho que ele Ele deixaria ia um fugir clone. por baixo. Ele deixaria um clone Isso. lá dentro, ia por baixo pro original, pegava uma brecha do Haku e ia pra cima. Outra coisa, o chakra ali do Kurama, só o chakra, a liberação dele já começou a romper os espelhos. Ah, aqui agora que o Júlio vacilou, ele quer dizer que só o chakra da Kurama conseguiu romper. Vai dizer agora que o Kakashi tem o chakra nível da Kurama? Para, né? Ó, a liberação de chakra da Kurama naquela cena foi tão grande, tão intensa, tão poderosa, que o Kakashi e os Abusa, que não são ninjas sensoriais, conseguiram sentir claramente um chakra ali que estava se manifestando naquela área. Ou seja, o chakra é tão poderoso que até quem não tem habilidade de sentir chakra conseguiu sentir. Não faz sentido que ele falar que até o chakra da Kurama, no caso, estava quebrando os espelhos. Para, né? Para. O Kakashi jamais conseguiria, por exemplo, quebrar os espelhos só com o próprio chakra dele. Se quiser meter essa, não vai colar, cara. O Kakashi tem um Chidori dele que não é brincadeira não nessa fase. Aham. Ele corta pedaços de biju. De biju, pô. Biju viva, tá ligado? Ele corta até Aquele espelho ali ia de arrasto no primeiro golpe do Kakashi. Aham. Ou senão o Kakashi poderia muito bem eletrocutar toda a área. E aí aonde o Haku tivesse ia ter choque pra conversar. E isso sem falar de Genjutsu Mas também. que técnica é essa, no caso, que o Camus falou do Kakashi, que atinge toda a área? Até onde eu lembro, o Kakashi não tem nenhuma técnica assim de raio que atinge toda a área. Quem faz isso é o Sasuke, no caso, com o Chidori e Nagashi, algo parecido. Mas o Kakashi não tem nada disso, tá? O Júlio falou que agora aqui de Genjutsu, mas acho que ele simplesmente esqueceu que um dos motivos dos Abus usar, no caso, a névoa lá no clássico, foi justamente pra anular os Genjutsu do Kakashi, tá? Ele fala isso daí, então já não cola também. Né, que ele também tem Genjutsu. Bom, embora, tipo assim, eu acho que em combate, pô, não será que dá mesmo pra colocar os Genjutsu do Kakashi como um tipo de trunfo?
Porque ele só pegou... Tipo, trunfo pra finalizar, eu diria que não. A gente não tem tanta base pra isso. Mas pra usar de estratégia, tipo, pra distrair e dar um ataque mortal, aí dá. Acho que é show. Vale considerar. Mas pra finalizar, tipo, Itachi faz, aí já não vejo tanta base pra isso, não. É bucha, mano, com Genjutsu. Posso te explicar? Uma parada da hora que tu pode conferir no mangá depois. E eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso. Quando o Kakashi ele tá enfrentando os Zabuza a primeira vez, os Zabuza tem a impressão de estar vendo a si mesmo. Só que aquilo ali era uma manipulação do Genjutsu do próprio Kakashi, que além de fazer ele ver a si mesmo, ele fazia os Zabuza executar os próximos selos de mão, as próximas técnicas, os próximos selos pra executar a técnica dele. Isso é dito com essas palavras no mangá, se tu for conferir. Então o Kakashi ele meio que tava não só controlando ali, de certa forma, os Zabuza, como tava fazendo ele delirar vendo coisas. Isso é surreal. Agora pensa no Kakashi da guerra, que trocava Genjutsus com o Obito. O Obito esse que controlava o Jinchuriki perfeito. Ele bateu de frente em Genjutsu com o Obito, isso é verdade. E não tem o que dizer, mas era um Genjutsu que eles estavam pegando leve no Genjutsu. Não tem prova nenhuma que realmente diz que aqueles Genjutsus eram fracos. Não, mas é fato que o Obito tá pegando leve. Não, ele tava pegando leve. Porque não Eles estão se distanciando do tema aqui. Eles simplesmente esqueceram da névoa que, enfim, tava tancando o Genjutsu ali, enfim. Estão indo pro outro rumo. tava usando tudo que tinha. Ele não tava usando tudo que tinha, assim, pra poder vencer realmente a caixa. Ele poderia fazer isso. Mas ele se testando nessa parte de ilusões, cara, eu acredito que sim. Eles estavam usando o máximo que eles podiam. Porque quando tem uma certa diferença de Genjutsu, querendo ou não, um sobressai o outro. E aí, ligado? se tiver essa diferença, já era, né? Tá na mão do E palhaço. pensa o seguinte, se o objetivo do Obito era que o Kakashi perfurasse ele, se ele conseguisse controlar o Kakashi com o Genjutsu, ia ser muito Obrigava mais no fácil. Genjutsu, né? Verdade. Então aqui cravou, Haku, tem jeito? Perde, não derrota o Kakashi? Haku perde. Pra mim, o Haku Tranquilo aí. perde pro Kakashi clássico. Kakashi clássico, a máxima. Já perde. O Kakashi é burro. Achei os argumentos deles meio rasos, eles não conseguiram realmente desenvolver nada concreto. Aqui um falou que era fogo, que era Sharingan, porque o Sasuke fez isso, que focamos no começo, mas não desenvolveu muita coisa. Ele simplesmente esqueceu que o Haku literalmente estava se segurando, se nerfando, pra, no caso, não eliminar o Sasuke e o Naruto. Tanto que no finalzinho ali, quando ele levou a luta um pouco mais a sério, ele ainda não quis matar o Sasuke, só realmente nocauteou ele. Então a todo momento o Haku tava se segurando, eles simplesmente esqueceram desse detalhe aí. E no caso, foram pro lado de Genjutsu, sendo que o Kakashi realmente nem é tão usuário de Genjutsu assim, principalmente naquela fase ali do clássico, tá? Mesmo por considerar no Shippuden, o Kakashi não é tanto assim de usar Genjutsu, ele geralmente usa pra distração. O próprio exemplo que eles falaram aqui no caso do Genjutsu que ele usou contra os Zabuza foi pra distração, não é de fato pra finalizar. Mas eles simplesmente esqueceram da névoa que foi usada lá pra meio que cauterar os Genjutsus pra cauterar os Genjutsus prováveis que o Kakashi poderia usar. Também falaram ali que no Shippuden o Haku foi acertado pelos Zabuza, mas ali o Haku estava nerfado porque era um Edo Tensei e principalmente ele estava sendo controlado pelo Kabuto. E o Kabuto de forma muito burra, no caso, usou o Haku literalmente para proteger os Zabuza, tá? Então, tipo, os argumentos que eles deram aqui foram bastante superficiais. O melhor aqui, se não me engano, acho que quem deu foi o Júlio, ou foi o Lucas, se não me engano. Acho que foi o Júlio mesmo que falou. Que o Kakashi poderia, no caso, entrar na Terra e tentar evitar os espelhos de cristais, tá? Se fosse, no caso, o Kakashi da guerra, que é o que eles estão considerando, eu vejo que isso faz sentido, porque o Kakashi literalmente já viu a técnica do clássico. Então ele não vai ficar dando mole. Agora, se fosse o Kakashi do clássico, aí já seria mais embaçado. Então, eu creio que eles deram ali uma miguelada, deram uma amenizada e colocaram o Haku como, no caso, perdendo pro Kakashi. Mas argumentos realmente aqui eu não vi nenhum muito convincente não, tá? Kakashi é burro. Haku já leva. O Kakashi é mais forte que o Kakashi clássico. Pois é, né? Por isso que eu já soltei essa, pra não ter nem calma. Mas agora, mano... Acho engraçado que eles falam que no caso é ser o Kakashi lá da guerra, aí do nada volta pro Kakashi Ambu, enfim, eles estão pegando a versão que é mais conveniente, a verdade é essa. Tem hora que eles usam do clássico, tem hora que eles usam o Kakashi Ambu, tem hora que usam o da guerra. Nunca falaram que o Kakashi da guerra tá upado por chakra da Kyuubi. E vão indo. Conforme é conveniente falar qual versão do Kakashi, eles vão pegando. Não se prenderam realmente à premissa do vídeo, que era considerar o Kakashi do Shippuden ali, meados da Arco Pen Guerra. Eita, Agora que o essa- bagulho ficou pegado, é com esse Hiruzen. tipo de batalha aqui que você consegue ser cancelado no mundo otaku. Ó, é o seguinte, se for Hiruzen auge, que no caso é o que tá falando aqui, eu vou de Hiruzen, porque o Hiruzen velhinho ali conseguiu bater de frente com o Orochimaru, mas no caso o Hashirama e Tobirama nerfado, beleza que o Orochimaru deu aquela subestimada no Hiruzen, mas eu coloco da seguinte forma, se fosse o próprio Kakashi contra o Orochimaru naquela cena ali, ele não conseguiria fazer absolutamente nada, e era um Hiruzen extremamente mais nerfado. O Orochimaru podia subestimar o Kakashi tanto que quisesse naquela situação ali que o Hiruzen tava, que o Kakashi não ia conseguir fazer muita coisa contra o Orochimaru. O Hiruzen conseguiu. Então, o Hiruzen no auge, por tudo que foi falado, que era Deus Shinobi, que dominava todos os jutsus da vila, todos os elementos, não dá. O Hiruzen vence, na minha opinião. Porque é o seguinte, mano, Hiruzen, e aqui eu vou de Hiruzen auge, ou seja, o Hiruzen mais jovem, ou seja, tudo que ele fez velho, ele faria mais jovem, com mais facilidade, contra o Kakashi Mangekyo. E aí, como essa aqui é uma batalha mais complexa, vamos primeiro trocar alguns argumentos, até porque, né, isso aqui vai ser uma batalha muito dura. Mas é o seguinte, ó, questão de ninjutsu.
Embora o Kakashi tenha o Chidori que é muito bom, o Hiruzen tem de tudo muito bom. Então acho que em sua maioria, até usando em conjunto, ele tem o dragão de lava, o dragão de fogo, alguma parada assim, que é muito louco, o Hiruzen tem, que é uma técnica de estilo terra, que é um dragão que gospe lama, e aí ele usa o fogo pra inflamar a lama, muito maneiro, então ele consegue fazer combo de ninju. Mas isso aí não dá nada contra o Kakashi. O Kakashi pode se desviar disso aí com facilidade. O próprio Orochimaru debochou dessa técnica aí do Hiruzen. Então acho que aqui já teria uma boa conversa entre os dois. Porém, o Kakashi tem o Sharingan, então o Kakashi conseguiria copiar esses ninjutsus, mas quanto mais ele copiar, mais chakra ele vai gastar, então meio que vai dar empate técnico ali e só vai sair o Kakashi com menos energia, certo? E aí o Kakashi tem o Sharingan, que é um bom ponto, mas o Hiruzen tem o bastão Mioi, que é uma técnica muito efetiva de curta e longa distância. E eu nem falei do Rei Makakuema ainda. Aí vamos lá. Os cães do Kakashi, eu acho Mas o bastão e o macaco é tudo a mesma coisa. No caso, o bastão é só o macaco transformado em bastão, cara. que não poderiam fazer muita coisa nesse tipo de combate, porque são cães sensoriais. E aí, o Hiruzen buscaria uma luta curta distância. O Mangekyo do Kakashi é longa. Então, uma característica do Hiruzen. Vamos indo. O Hiruzen tem o Rei Makakuema, mano. E quando o Rei Makakuema for pro campo de batalhas, a parada fica sincera. Mas o Kakashi tem o Kamui, o Kakashi tem o Mangekyo, que pode antecipar os movimentos, tá ligado? Do próprio Bastão Ryoi, o Kakashi tem o Chidori, o Kakashi também domina os 5 elementos. Então, tá vendo como vai ficando parelho? Eu acho que o Hiruzen tá um passinho na frente por questão de experiência, quantidade de chakra, que ele tem muito. Ele usa o Shikifujin e ele sela 2 Hokage e os braços. Aí Camus acho que deu uma forçada pro Kakashi. Se tu quer falar aí tudo isso daí, do Hiruzen velho contra o Kakashi, eu acho que é válido, eu acho que faz sentido. Mas querer considerar o auge do Hiruzen contra o Kakashi, falar que o Kakashi tá próximo do auge do Hiruzen, sendo que o Hiruzen foi falado como segundo Deus Shinobi, não faz sentido, galerinha. Beleza que não foi mostrado isso daí, porém, pelo que a gente viu dele velho, bota numa escala muito maior, porque no próprio mangá é falado que o Hiruzen velho não tinha mais a mesma quantidade de chakra que ele tinha antes, tanto que ele não podia nem sequer se dar o luxo de fazer clones das sombras, porque senão ele ia ficar muito mais fraco, muito desgastado. Obviamente, no auge dele, ele não tinha esse problema aí. Então não faz muito sentido querer comparar o Kakashi, mesmo na guerra ali, com o Hiruzen no seu auge, não, tá? A gente só viu ele realmente nerfado. Se quer comparar o Kakashi da guerra com o Hiruzen nerfado, beleza, acho justo, acho que faz até sentido, mas querer colocar o Kakashi no mesmo patamar do Hiruzen das lendas aí que a galera fala, porque a gente tem lendas, né, não cola, não faz sentido na minha opinião. O Orochimaru, então, ele tem muito chakra, tem ninjutsu a rodo pra responder, ou seja, a cópia do Kakashi não falaria muito. Pô, mano, quero saber a opinião de vocês, mano. Começa aí, Manuel. Cara, eu vejo eles sim muito parelhos, como você já afirmou. Eu concordo com todos os pontos que você citou. Eles são muito parelhos um contra um. Só que isso aí fica meio desbalanceado quando você coloca o Rei Makakuema. Esse que é o ponto, tá ligado? Cara, Esse que é o simplesmente... Essa invocação empurrou o Kurama pra fora. Quando ele usa o Rei Makakuema é basicamente 2x1, cara, basicamente, porque o Rei Makakuema também é muito forte e pode lutar por conta própria, independente, ele não precisa necessariamente ter ordem do Hiruzen, ele pode agir por conta própria, então é basicamente 2 contra 1. Só o Bastão Nioi fez isso, não foi nem o Rei Makakuema. As pancadas que o Makakuema deu ali no Hashirama e no Tobirama. O Tobirama deu dó, velho, eu fiquei até, pô, mano, você sério que você vai fazer isso com o Hokage? Tá ligado? Tipo assim, eu acho que essa luta, tipo assim, o Hiruzen ia descobrir as técnicas do Kakashi utilizando clones, porque ele tem, né, no auge dele, ele tem bastante chakra. Bom em clone. Incluindo o Kamui, ele poderia sim descobrir as táticas do Kakashi utilizando o Kamui, e ele venceria, na minha opinião, pela resistência. Tá? Eu acho que os genjutsu do Sharingan não surtiram tão defeito, porque o Hiruzen tem um ótimo controle de chakra. Eu acho que ele vence na resistência mesmo, cara. Não tem muito o Kakashi fazer, não. Chegar uma hora que o Kakashi ia ficar esgotado e o Hiruzen ia amassar. Entendeu? E outro ponto que tem aqui, tipo assim, ó, vamos lá. Eu tava quase querendo impasse, tá ligado? Mas aqui a gente tá trocando argumento, tá dando muito Hiruzen. E um ponto importante antes do Júlio pegar a palavra é o seguinte: na trocação, 1 contra 1, dá quase que um empate. Aí o que responderia um Sharingan ali, né? O Bastão Nioi, porque aí o Hiruzen tem uma boa arma e o Kakashi tem um bom meio pra entender essa arma. Então, tá conversando. Aí vamos lá, o Kamui. O Hiruzen trouxe o Rei Makakuema, vamos supor que o Kakashi consegue neutralizar o Rei Makakuema com o Kamui. Trazendo aqui o Kamui pra essa briga, tem uma boa técnica. Beleza, desgastado. Hiruzen tá 0 ainda. O que você acha? Mesmo que ele não utilizasse o Kamui, se ele usasse o Genjutsu aqui contra o Hiruzen lá dentro aqui, o Makakuema poderia tirar ele do Genjutsu. Tá então, tipo assim, um jeito pra ele derrotar o Rei Makakuema é com o Kamui. Então, pronto, Kamui. Tira... Cara, o Kamui não daria certo contra o Rei Makakuema pelo seguinte fato. Digamos que o bastão ou o Rei Makakuema tá sendo absorvido. Ele pode simplesmente se desfazer a invocação, ou seja, voltar pro lugar natural dele, e depois o Hiruzen basicamente invoca ele de novo no campo de batalha como se nada tivesse acontecido. Mesmo que o bastão esteja sendo, no caso, absorvido, a gente vê que tem tempo sim pra, no caso, desfazer a invocação ou algo do tipo. Porque o próprio Minato, quando tá sendo sugado, consegue se teletransportar. Então basta, no caso, quando o Rei Makakuema, seja na forma original, na forma de bastão, começar a ser absorvido, Hiruzen desfaz a invocação, o rei Makakuema vai pra terra natal dele, depois faz a invocação de novo e ativa ele. Então Kamui não daria certo, na minha opinião, no Rei Makakuema. O Kamui tira a ficha do Rei Makakuema. E aí, Kakashi? Você tá com menos energia e aí vai ter que bater de frente com o Hiruzen. O que você acha, Júlio? Porque o estilo de luta dos dois é muito parecido, cara. Tanto o Kakashi quanto o Hiruzen, eles usam clones no começo pra tomar conhecimento. Então, isso aí é muito nivelado, esse combate aí. Mas agora, a desvantagem é o Ema, que ele luta lá, quando ele se transforma no bastão, ele fica de olho fechado. Então, mesmo que o Kakashi use Genjutsu, não tem aquela desculpa, ele pode controlar os dois. Não pode. Não pode. Se ele usar Genjutsu, ele pode usar no Hiruzen e o Ema poderia tirar o Hiruzen do Genjutsu. Porque ele tá de olho fechado, então ele não cairia. Exatamente. Numa trocação direta ali, o Kakashi não tem a mínima chance, não. Eu acho que o Kakashi sustentaria uma cota pelo poder de percepção do Sharingan, tá ligado? Só que aí, quando virar 2 contra 1, mano...
por mais que ele copie todos os jutsus que o Hiruzen use, ele vai ficar sem chakra. Vai, pô. É isso que Então- eu acho que o ponto aqui é, tipo assim, a briga vai pra frente, um consegue responder o outro. Mas no fim da Isso. luta, o Kakashi tá esgotado e o Hiruzen finaliza, Isso. tá ligado? Exatamente. E o Kamui, como você falou aí, como você acha que ele lidaria? Então, o que eu acho aqui que seria nessa luta aqui que seria coerente, seria o seguinte: o Kakashi em algum momento ia ter que usar o Kamui. Só que aí, o Kamui neutralizaria o Ema. Tá ligado? Porque vamos supor, se o Kakashi usa o Kamui no Rei Macaco, vamos lá, ele tenta usar o Kamui no Hiruzen. Aí o Rei Macaco Ema Quando vai. entra na frente. Entra na frente. Então pronto, tirou o Rei Macaco Ema. Kakashi usou o Kamui, tá sem energia. Convenhamos que o Kakashi vai muito chakra, o Kamui. E aí vai pegar o Hiruzen 0 bala, pô. Ele mesmo fala isso, né? Lá na guerra, Kakashi usou muito o Kamui, mas a galera esquece que o Kakashi recebeu o chakra do Kurama. Finalmente alguém falou isso, cara. Finalmente, Júlio Gold aqui falou o que já deveria ter sido falado desde o começo, cara. Finalmente alguém falou que o Kakashi do Shippuden na guerra tava upado pelo chakra da Kyuubi, pelo chakra da Kurama, cara. Mas isso é em meados do final do vídeo, cara. Tinha que ter falado isso lá no começo do vídeo. Ia mudar muita coisa aí, tá? Mas eles só lembraram agora. Mas que bom que lembraram, que bom que não deixaram passar. Entendeu? Entendeu? E Vai também, repor o chakra dele. e convenhamos, o Kakashi recebe um golpe aqui que é papo de 40 ponto indo e 40 ponto vindo. E continua lutando de boa. O que você vai falar, mano? Ó, que interessante. Vai ter algum espertão aí que vai comentar o seguinte: não, mas o Kakashi pode utilizar o Kamui de cara e vencer o Hiruzen e acabou, game Pode over. ir. Só que, cara, quem que ensinou o Orochimaru? O próprio Hiruzen. E é uma das técnicas que o Orochimaru mais utiliza na Substituição. na obra, e ele ficou conhecido por isso, é a substituição. E aí a gente pega a batalha do Orochimaru contra o próprio Hiruzen. Ele também usa. Prende o Orochimaru com substituição, assim, cara a cara. Muito bem Você acha observado, que mano. mesmo vocês acham mesmo que o Kakashi vai utilizar o Kamui contra o Hiruzen assim de cara e vai funcionar? Você acha que o Hiruzen não vai usar de malandragem logo no começo da luta pra analisar o Kakashi? Não, uma que ele Cara, conhece o Kakashi e outra. Aqui a gente tá levando em consideração que os dois se conhecem, tá? Vamos lá. Ele sacou o Mangekyo, Rei Macaco Ema. E aí, tipo assim, quer ficar usando os bagulho de cara? Vamos usar de cara. E outra coisa importante, o Kamui do Kakashi não é tão rápido assim não, hein? Contra o Deidara foi mó cota pra ele conseguir. Contra beleza, que ele até que consegue neutralizar o poder do caminho Ashura lá na luta lá, que ele usa lá pra tirar o míssil. Só que, tipo assim, não era uma velocidade tão grande a ponto que o Hiruzen não perceba a movimentação pra se defender, tá ligado? E aí tem os clones, tá ligado? Tem o Rei Macaco Ema, tem o Bastão Nioi, tem os ninjutsus, tem a própria... Então, mano, tem a substituição. E aí, é empate ou da Hiruzen? O que vocês acham? Tem mais Eu algum acho que da comentário? Hiruzen. Acho que Eu da também acho Hiruzen. da Hiruzen. Cara, acho que isso aqui rendeu mais do que deveria. Hiruzen, se for no auge que a gente tá falando, é pra vencer. A gente vê ali que o Hiruzen e do Tensei conseguiu bater de frente, no caso, com aquela estátua de madeira que basicamente os 5 Kages e parte da Aliança Shinobi não tava conseguindo passar, não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Beleza que os 5 Kages estavam nerfados, a gente tem que considerar isso daí, mas de forma geral, estavam tendo dificuldade contra aquela estátua. Hiruzen simplesmente chegou, tancou 5 elementos ali da estátua com facilidade, galerinha. Agora, isso foi o Hiruzen no caso velho, mesmo estando ali em Edo Tensei, era ele nerfado. Agora imagina ele no auge, com uma porrada de chakra a mais. Poderia fazer aquilo ali várias vezes. O que é que o Kakashi ia ficar fazendo a luta toda pra se proteger daquilo ali? Ficar se escondendo toda hora no solo? Não ia dar certo, porque o próprio Hiruzen também tem técnica de terra, então ele poderia ter alguma coisa ali pra desintocar, digamos, o Kakashi. Então basicamente eu creio que a luta ia se resumir no Hiruzen tacando ninjutsu de tudo quanto é tipo aí contra o Kakashi tendo que se virar pra desviar de um lado, de outro. Mas o Hiruzen poderia fazer clone, poderia apelar com aquela porrada lá de ninjutsu e ia dar ruim pra ele, tá? Lembrando, isso aqui tudo é teoria porque a gente não viu o Hiruzen jovem, mas pelo que foi falado, tem base pra gente imaginar isso aqui que eu estou falando. Então, se for o Hiruzen no auge, realmente não vejo muita luta, não. Eu acho que o Hiruzen levaria. Agora, se for ele velho, aí sim dava todo esse desenvolvimento, esses argumentos que eles estão usando aí. Mas o Hiruzen no auge, dito como o segundo Deus Shinobi, não dá, cara. Não dá, não. Fora que o Camus também falou, né? Você falou no começo que o Kakashi sempre utilizou muito o Kamui de forma defensiva. Lá atrás, lá no começo do vídeo. Então, tipo assim, a gente tem que colocar isso aqui em pauta também. Ele sempre utiliza mais de forma defensiva. E toda vez Não que usou de forma defensiva, demorou. Pra pegar. Demorou. E o Hiruzen é tão malandro quanto o Kakashi, cara. Eu acho que ele ia vencer na experiência, tá ligado? Ele ia usar a substituição ali também. Mesmo que o Kakashi aplicasse o Kamui logo de começo, ia ser uma substituição. Aham. Então, olha que maneiro, ó. Ficou assim, então, ó. Bom, gostei muito desse vídeo. Valeu mesmo por vocês terem colado. E, galera, o resultado ficou o seguinte, ó. Repassando aqui pra vocês o resultado. Comentem aí se vocês discordam, se vocês concordam, o que vocês acham, se tem... Então foi isso, galera. O vídeo deles ficou bem interessante, tá? Eles deram muitos argumentos aí no decorrer do vídeo, mas não tem como negar que ali teve alguns momentos que eu senti que eles deram meio que uma, digamos, passada de pano para alguns personagens. Por exemplo, contra o Deidara, os caras nem sequer citaram o C3, ignoraram completamente o fator de conhecimento. Contra o Quarteto do Som também, eles quiseram dar umas migueladas, nem sequer chegaram a abordar os poderes realmente, propriamente dito, dos personagens, ficaram mais no quesito do Tia. Ah, os caras eram Genin, perderam, os outros eram Jonin, deram trabalho, ficaram mais ou menos nesse quesito aí, não foram realmente a fundo nas habilidades. E, enfim, na Tsunade também, eu creio que eles ficaram meio que com medo de ir contra fã da Tsunade, que tem muito fã, a Tsunade tem muito fã, né? Então, eu creio que pegaria talvez meio mal falar que a Tsunade perde, né? Então, acho que eles ficaram ali na segurança e falaram que o Kakashi perderia. Mas, de forma geral, foi um vídeo muito interessante. Teve vários argumentos bons e, de forma geral, eu gostei sim, tá? Enfim, dei minha opinião aqui também por alto, mas, enfim, é só a minha opinião, não é verdade absoluta. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!